Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios, nosso DupraCast. Mestre Kendi apertou o on. Hoje temos um convidado muito especial aqui para a gente falar um pouquinho mais de como você lapidar o seu shape, como você ficar bem, não só para o verão, mas o ano inteiro, e também como você ficar saudável. Algum recado para a gente, dona Leide? Depois desse podcast eu acho que eu vou sair forte, hein? Você vai sair forte, já tentei no Cariani, agora dona, vamos ver. a dona Leide já tá no projetinho aí, na gaveta. Vamos ver se a gente tira esse projeto da gaveta da dona Leide, porque hoje eu estou com o mestre Leandro Twin. O mestre Leandro ele já tem um histórico gigantesco aí de consultas presenciais e online, e ele também tem um YouTube gigantesco, que ele tem muito conteúdo, toda semana sobe muito conteúdo sobre suplementação, treino, motivação, muito interessante os conteúdos. Se você ainda não segue o YouTube do Leandro, vale a pena você conferir. Mestre Leandro, me conta uma coisa, da onde você se interessou em cuidar do shape das pessoas e também se cuidar? Teve alguma questão na sua vida, assim, você tinha tendência a engordar, você era um cara não saudável? Conta pra gente um pouco desse seu passado. Primeiro, prazer, obrigado pelo convite, né? Igual eu falei, assisti você, gostei muito lá de você no Arthur Petri, inclusive fica um elogio pro Arthur, né, Arthur? Você é um excelente A gente adora o Petri, cara. Ele é muito bom, cara. Então, pra mim é um prazer estar aqui, obrigado, tá? Valeu também pela flexibilidade de horário, né? Bom, começou assim, sempre fui obeso, certo? Bem obeso, até uns 15, 16 anos mais ou menos. Eu tinha quase 110 quilos e tinha mais de 40% de gordura. Né? Então, você parar pra pensar, são quase 50 quilos de gordura, né? Que é muita coisa, uma mulher pequena. Sou eu. Aí, ó, é uma dona Leite só de gordura. Então, aí eu fui num médico, né? Aí esse médico pegou e falou assim, olha, você tá com alguns problemas, dislipidemia, pré-diabético. E ele me deu uma assustada boa, assim, sabe? Ele falou, se você continuar assim, cara, você vai passar dos 30, dos 40, e aí? E eu tinha 15 anos, né? Não. E aí, assim, hoje eu olho com dois olhares, porque eu poderia ter, sei lá, já que eu não consigo, já que eu tô assim, deixa, larga, vamos assim mesmo e se dane. Ou eu poderia ter levado pro outro lado, que era assim, não, minha vida vale mais e eu não quero morrer. Eu levei pra esse lado. Então, assim, foi uma atitude ousada, que eu gosto de imaginar que ele teve muito feeling. Ele falou assim, esse cara eu posso cutucar ele que ele vai conseguir responder. Eu não vou colocar ele em depressão e ele vai se matar. Tem sido isso, né? E aí na escola teve um episódio, que foi próximo às datas, né? Onde a sala inteira ficou me zoando, bullying, né? Mas não é que na época não chamava bullying e tal. E aí eu chorei muito, fiquei muito triste. Eu voltei pra casa e falei, não, eu vou... Porque eu já tinha tentado emagrecer umas 2, 3 vezes. Mas a galera toda ficou te zoando? Ficou zoando, assim, sala inteira. Sala inteira, aí eu chorando. E falei, eu vou mudar isso. Aí cheguei em casa e falei, vou fazer uma dieta. Aí comecei a pesquisar, assim, como calcular metabolismo, coisas bem básicas mesmo, mas foi o suficiente para eu começar. Eu falei, só que dessa vez, se eu desistir, eu vou voltar pra dieta. Porque antes eu tinha feito, aí, comi uma besteira, não é pra mim isso, não voltava mais. Eu falei, não, se eu comer uma besteira, no outro dia eu volto. Porque eu vou até o fim agora. Sabe? Eu vou tropeçando, mas eu vou andando. Eu não vou parar. Aí eu fiz isso. E realmente, um furo ali, outro aqui, acontecia. Mas eu não desistia. Aí eu perdi quase 40 quilos. Não. Quanto tempo? 6 meses, mais ou menos. 5 meses, eu acho. Uau! Excelente. Era muito... Só jogava bola na rua, né? Aí meu apelido que era Gordo, Jô Soares, todos aqueles apelidos de, né? Aí virou, sabe o quê? Porque nessa época eu raspei o cabelo. Eu gosto de ter o cabelo raspado, assim. Aí eu fiquei magro e raspei o cabelo. Aí meu apelido passou de Não, ela é muito boazinha. Você chuta outra coisa? Você é médico. Pirulito, sei lá. Câncer. Nossa, velho, mas aí é pesado demais. Como que alguém pensa em dar um apelido Olha o desse? câncer vindo aí, ó. Só tinha bonzinho, cara. Nossa. Olha o câncer vindo aí. Eu falei, legal, apelido bom esse. Mas pra mim era mais satisfeito do que ser chamado de gordo. Tá. Só que aí eu fiquei com pele e tal, aí eu resolvi começar a treinar. Aí quando eu comecei a treinar, eu não tinha condição financeira, eu comecei a entrar na faculdade para fazer pedagogia, que eu sempre quis ser professor. A academia era de graça. Aí como eu costumo falar, era de graça, cabia no meu orçamento, porque só podia caber se fosse assim, não tinha outra. Eu ganhava, era R$500 eu ganhava, porque eu trabalhava com meu pai, e pagava 400 de faculdade. Quer dizer, era R$100 para passear, ainda que o dinheiro fosse outro, R$100 não era nada. Aí eu comecei a treinar e comecei a ganhar peso, né? Eu tava com 69, 70 quilos, e eu comecei a ganhar peso de músculo. Mas eu não gostava daquilo. Eu subia na balança e falava, eu tô engordando.
Aí chamei um professor meu, professor Wagner, lá da Universidade de São Caetano do Sul, USCS. Falei, pô, professor, eu tô engordando e... Não, você não tá engordando, pô, tá ficando mais forte. Falei, não, mas eu não quero ganhar peso. Ele falou, mas músculo pesa. Falei, puta, músculo pesa, né? Tipo, isso é uma coisa assim absurda pra mim. Eu olhei e falei, nossa, músculo pesa. Nunca tinha parado pra pensar isso. Aí ele fez uma avaliação física em mim e eu passei, tipo, de 20% de gordura, porque eu fiz um falso magro, né? Então eu não tinha muita gordura no corpo, mas também não tinha músculo. Aí eu passei de gordo pra falso magro. E aí depois eu comecei a ganhar músculo e baixou pra 12%. Nisso eu tipo, tinha uns 80 quilos. Né? Eu já tava num shape bom, cara. 1,80 m, 80 quilos, com 12, 14%. Né? Era no protocolo de 3 dobras, que não é tão preciso, mas tudo bem. Ah, assim. tá. Mas nessa época você tomava algum suplemento, não? Não, morria de medo. Tá. Tinha medo de suplemento. Só comia e assim, não tinha um cuidado nutricional muito grande. Eu só controlava a caloria. Eu não sabia que proteína fazia ganhar músculo, nem nada. Aí eu falei, pô, que legal. Falei, vou focar um pouco mais nisso então. Aí eu comecei a pesquisar coisas, aí eu fiz um cadastro no hipertrofia.org, que era um blog da época. Sim, eu lembro. Muito legal, aí comecei a aprender, né? Aí daí que veio o Leandro Twin, porque meu nome é Leandro Lima. Só que aí quando eu fui cadastrar, Leandro Lima já tinha, eu falei, vou colocar Twin, que é o nome que eu uso nos jogos online. Eu falei, isso aqui é só pra leitura mesmo, não vai dar em nada. Aí hoje... Nome artístico. Aí virou um nome artístico. Legal. Aí eu comecei a estudar lá. Depois que eu comecei a estudar, eu tinha algum conhecimento. E como eu sempre quis ser professor, cursava pedagogia na época, eu via os textos assim e falava, dá pra ficar melhor. Não conteúdo técnico, isso eu não domino. Tá. Mas a didática pode ser melhor. Então eu fazia o quê? Eu pegava aquele post e eu reescrevia ele, lendo os comentários, as dúvidas do pessoal, ia matando as objeções e construía um texto bem legal, Fazia postava. um copy naquela época, sendo que... mais ou menos era uma cópia. Caramba. Intuitivamente. Aí postava, o pessoal gostava um monte, né? Agora eu consegui entender, não tem mais dúvida. E se o pessoal tinha dúvida, eu voltava lá, arrumava o texto e tal. Aí eu virei super moderador desse fórum, né? Teve ali um reconhecimento. E aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Porque eu sempre fui audiovisual. Eu não gosto de ler. Eu leio, mas eu não gosto de ler. E eu costumo falar que eu leio bem pouco, assim. Às vezes eu leio, sei lá, meia página por dia de um livro. É que meia página por dia, 365 dias, dá 182 páginas e meia, se a matemática não tá errada. Então, quer dizer, pô, já é alguma coisa, né? Então, assim, mas eu sempre fui do audiovisual. Por isso que eu consumo muito podcast, por isso que eu vi você, eu gosto de audiovisual. Aí eu peguei e falei, eu vou pegar esse post, que tem gente que ainda não entende, e vou fazer um vídeo disso. E aí, foi o primeiro canal de musculação do Brasil. Olha, eu não tinha. Que interessante. Não tinha. Que legal. Eu chamei 3 pessoas do fórum, né? Falei pra eles assim, olha, vamos fazer juntos, nós 4, eu gravo uma semana, vocês as outras. Eu não repetia eu toda hora. Eu uma vez por semana o pessoal vai cansar, imagina. Hoje a gente posta uma vez por dia. Mas na época era isso, né? Exato. Os 3 não quiseram. Ficaram assim, não, a gente não quer se expor e tal. Falei, tudo bem, então vou fazer. Eu fiz o primeiro. A exposição nessa época não era uma coisa era bem sussa, vista, né? Não, mas era muito mais sussa. Não era, a galera tinha maior preconceito. Não, tinha preconceito, mas não tinha cancelamento também. Não, mas tudo bem, mas você era o palhaço da turma. Tipo, você era o palhaço, você era zoado. Eu todos os dias eu tava nos grupos de WhatsApp. A galera tinha grupo que zoava ele. Não, até que eu tenho uma história legal. Minha ex-mulher, ela um dia tava no correio comigo, aí chegou um cara, mas tipo, isso estou falando depois de uns 2, 3 anos. Só que eu não ligava nem o AdSense do Google. Nossa. Cara, você não ganha dinheiro com isso? Eu falei, não, nunca liguei. Mas por que você não ativa? Eu falei, não, só brincadeira. Obrigado. Nossa, você entrou na época boa, hein, cara? Eu costumo falar, foi por falta de opção mesmo que deu certo. Vocês só podiam consumir isso, então... Obrigado. Aí... Eu tava no correio com a minha ex-mulher. Foi falta de opção. Aí eu tava no correio com a minha ex-mulher, chegou um cara assim e bateu no meu ombro. Aí eu olhei. Aí ele falou, Leandro, só pra te elogiar aí pelos vídeos, parabéns e tal. Eu, obrigado. Tipo, morrendo de vergonha. Nossa. E minha ex-mulher, a gente tava namorando, já tinha uns 4 meses. Ela falou assim, mas que vídeos são esses daí? Eu não falei pra ela. Nossa. Aí eu falei, não. Ele não falou vídeo, não. Então eu falo, pessoal, se for X vídeos, não são meus vídeos. Os caras falam, tem que estar em todas as mídias. Eu falei, vou criar um X vídeo e subir meus vídeos do YouTube lá, será que vai dar certo? Nossa senhora. Aí eu peguei e ela falou, mas que vídeos? Eu falei, não, você entendeu errado, ele não falou vídeo. Ele falou vídeo sim. Você faz vídeo na internet? Eu falei, não. Imagina eu. Aí ela entrou em casa, mandou, de repente ela mandou pra mim.
um link, alguma coisa, eu não lembro. Ela falou, achei teu vídeo. Nossa. Falei, como é que você achou? Eu procurei Leandro e ovos. Mas por que você procurou ovos? Não tô entendendo. Mas qual foi o nexo? Não sei qual foi a lógica. E achou? Tipo, ovo coisa de marombeira. Você come muito ovo, né? Deve ser isso. Aí eu falei, bom, um pouco estranho ou um pouco prestigiador, não sei. Leandro Twin Ovos, aí ela achou. Leandro Ovos, né? E aí realmente, Leandro Ovos é uma palavra-chave que ia me encontrar, porque não. Né? Eu era o único Leandro falando de um vídeo de ovo. Não tinha como ter outra pessoa. Aí, nossa, mas demorou, assim, até eu perder essa vergonha. Eu já tinha tipo uns 4 anos de canal que eu fui me sentir assim, prestigiado. Sim. Fui uma vez. Quando você percebeu que isso podia ser profissional? Virar uma profissão? Então, foi quando eu tinha o canal e eu vi que professores, nutricionistas vinham elogiar. Pô, mas os caras estudam, velho. Porque foi uma época que eu me senti muito deslocado da vida. Muito. Porque eu fazia pedagogia e eu comecei a me encantar muito pela área fitness. Só que eu não me sentia bem. Assim, no YouTube eu me sentia bem. Mas assim, alguém vinha falar comigo, eu falava, não, procura um nutricionista, um educador físico e tal, um profissional de educação física. E eu não me sentia bem falando do negócio. Você não se sentia seguro? Eu me sentia seguro, mas eu não me sentia legitimado. Entendi. Você sente uma autoridade. Entendi, é isso, entendi. Né? Só que quando o pessoal vinha me perguntar de pedagogia, eu também não me sentia bem. Porque eu cursava, mas não era aquilo que estava no meu coração. Você não amava. Aí eu peguei e falei, aí eu falei pro meu pai, eu vou parar a faculdade e vou fazer... E, na verdade isso foi bem antes, né? Eu falei, pai, eu vou parar a faculdade de pedagogia e vou fazer educação física, que eu gosto mais. Isso foi no primeiro ano. Tá. O pai falou assim, você vai desistir de tudo, moleque. Aí eu falei, não, pai, mas é que eu gosto. Ele está empolgado com esse negócio de treino, de musculação. Eu falei, não, mas eu falei assim, se você gosta mesmo, termine os 4 anos e faça educação física. Eu tinha 18 anos, não tinha voz, né? Falei, não, tudo bem. Aí eu terminei pedagogia e entrei em educação física. E aí me formei. Quando eu terminei, ele falou, e aí, vai fazer? Eu falei, vou. Aí fui e me formei. Aí ele deu valor. Aí deu valor, ele falou. Aí nisso, quando eu entrei na educação física, a minha vida assim, nossa, parece que, sabe quando o cacto encontra a secura? Sim. Fala, é aqui que eu tenho que estar. Sim. Porque aí quando eu entrei na faculdade de educação física, eu já gostava de falar daquilo, aí eu fazia a faculdade daquilo, e aí eu arrumei um emprego, fiz uma ponte numa loja de livro infantil, você imagina eu trabalhando numa loja de livro infantil, aptidão nenhuma, zero, assim, ridículo. Só que eu fiquei 3 semanas trabalhando lá e tinha uma loja de suplementos. Eu fui na loja de suplementos, porque uma menina, você vê como as coisas acontecem, na minha vida muita coisa aconteceu sem querer, tudo sem querer na minha vida, eu tenho muita sorte, eu tenho muita sorte. Uma menina que trabalhava comigo se interessou por um cara da loja de suplemento e falou comigo, vamos lá, só pra eu flertar com ele. Falei, tudo bem, vamos. Fui com ela lá, aí eu falei, puta, coitada, né? Eu era vendedor, o cara vai ficar atendendo ela, vai ficar perdendo tempo, né? Ela perguntava uma coisa, eu ia e explicava, a creatina é isso, isso e isso. Isso aqui é isso, isso e isso. Aí ela saiu, eu cheguei pro cara e falei, por acaso vocês estão precisando de vendedor aqui? Na verdade a gente tá. Falei, pô, me interessaria muito, né? Ele falou, traz um currículo, mas eu vi que você domina. Tá bom. Levei o currículo, aí o dono da loja me chamou. Me fez uma entrevista, aí ele tava com o notebook assim, entendi, Leandro. Ele, agora eu queria que você me explicasse isso daqui. Ele pegou o notebook e virou pra mim. Tava um vídeo meu assim, eu olhei e falei, puta, perdi o emprego. Perdi o emprego. Nossa. Aí eu falei, não, que eu desenvolvo uns conteúdos assim. Aí ele, não, mas eu adorei, tá contratado. Eu falei, isso aqui é bom. Isso aqui é poderoso. Esse cara foi visionário. Nossa. Aí ele falou, tá contratado. Eu falei, não, beleza. Então assim, de um ano pro outro, eu tava com uma pessoa, tava namorando uma nutricionista, tava na faculdade de educação física, tava numa loja de suplemento, e, nossa, aí eu me encontrei assim, dali pra frente minha vida foi outra, assim, bizarramente melhor, assim, um salto absurdo de falar, eu tô no lugar certo. Sim. Aí, naquele momento, eu tive certeza que era isso que eu queria pro resto da vida. Então, tem a parte financeira, é lógico, né? Mas o meu tesão hoje é no trabalho, sabe? O dinheiro só vem, a oportunidade vem. Consequência, né? Tudo vem, parece que, né, quando você faz com aquela vontade, tudo vem, tudo dá certo. Mas você ainda você faz consultoria ainda pra galera, né? Faço consultoria online, presencial, tenho os meus cursos, dou palestra, mas tudo isso eu faço com um prazer assim absurdo, sabe? Como que você divide o tempo? Tipo, pô, eu posso aumentar minha demanda de, né, pessoas que eu vou fazer, né, treino, passar treino e
Eu me lembro, a própria Kim, acho que você já passou o treino pra Kim, pra minha namorada. Ela falou assim, a Kim Zucatelli, ela falou, já. ela sim, falou sim. que... A Kim também conhece todos os maromba, né, velho? A Kim já pesquisou de tudo. Sim, lembro. Mas ela falou que foi muito interessante que você faz um esquema que dá muita motivação de seguir. Ela falou, cara, o Leandro ele desenvolveu uma coisa que dá muita motivação, porque quando você acha que você está desanimando, você é obrigado a mandar uma foto de se você melhorou, não melhorou, não sei o quê. Então, assim, conta um pouco, isso dá um trabalho do cão, cara. Dá, assim, o grande lance que eu vejo é o seguinte, montar um treino, até um computador pode montar. Não vou falar que vai ficar perfeito, mas até um computador monta. Tanto é que você tem software que você tem ali Sim. E faz ali, e tipo, para um iniciante, é suficiente. Sim. Então eu tenho para mim, e discutindo isso com os meus professores da faculdade, eles falam, Leandro, esse é o caminho, isso na época da faculdade. A grande questão não é montar um treino. A grande questão é fazer o aluno treinar. Tá. E isso são coisas diferentes. Então eu fui pesquisando, quando eu sentei um dia realmente para isso, eu sentei e falei assim, eu vou fazer um modelo de atendimento. E aí para isso, eu comecei a pesquisar todas as coisas acadêmicas, e eu fui perguntar para pessoas, por que você não treina? Qual que é a sua dificuldade? Por que você começa e para? Lá dentro da academia, o que acontece? Cara, eu fiz muitas perguntas, eu li muitas coisas de epidemiologia, e aí eu comecei a fechar todos os cercos, né? Então, por exemplo, eu quero que o aluno se reporte comigo uma vez por semana. Tá. Eu acompanhar, às vezes, o peso dele uma vez por semana não é relevante. Tá. Entendeu? Só que ele se sentir acompanhado é relevante. Perfeito. Você entende? Perfeito. Então, se eu faço uma consulta onde a pessoa só volta dali um mês, tudo bem. Pode dar certo para alguns, mas para outros, semanalmente é melhor. Tá. Na hora de montar um treino, eu monto um treino por semana para cada aluno meu. Eu poderia espaçar isso mais? Poderia. Mas, se a pessoa na outra semana vai viajar, ela só tem segunda, terça e quarta para treinar, eu monto um treino para segunda, terça e quarta. Na outra semana é de segunda a sexta. Na outra ela tem uma reunião, é segunda, terça, quarta, sexta e de repente sábado. Então quer dizer, toda semana ela tem um treino perfeitamente para aquela semana. É bem customizado. Não é copia e cola, né? Pô, legal, mas isso requer tempo. Sim, bastante. Então, bastante. mas como que você decide quantas pessoas você pode atender, né? Porque você ainda tem que gravar, gerar conteúdo. Sim. Como que você divide isso na sua vida? A minha agenda é o seguinte, eu divido ela em 3 períodos. Manhã, tarde e noite. Cada um desses períodos eu tenho 2 horários. Então, metade da manhã, primeira metade da manhã, segunda metade da manhã. Tá. Então, eu uso 2 desses horários por dia para a minha consultoria online. Tá. É quanto tempo essas consultorias? Na verdade, assim, depende da demanda. Depende da pessoa também, né? Não, eu digo assim, para consultorias no geral. Então, por exemplo, os meus alunos, isso é um outro ponto também. Os alunos podem mandar mensagem todos os dias para conversar comigo e eu respondo em até 12 horas. Tá. Porque essa foi uma coisa que eu achei. O pessoal falava, pô, mas eu mando para nutricionista e ela demora 2 semanas para responder. Aí já foi. Entendi. Então, assim, eu tenho esse compromisso. Então, todos os dias eu entro na consultoria, mais ou menos ali entre, mais ou menos umas 4 horas, às vezes menos. Eu sempre separo as coisas a mais. Tá. Se tem uma coisa que vai 1 hora, eu separo 2. Que eu não quero viver com ansiedade. Já vivi, não quero viver mais, já apanhei muito. Então, eu coloco lá esse tempo para eu resolver a minha consultoria online. Tá. Aí eu tenho um horário da minha consultoria presencial. Aí eu tenho um horário das minhas gravações. Aí eu tenho um horário que é livre. Esse livre, eu posso preencher ele com alguma coisa. Tá. Por exemplo, um podcast aqui. E eu tenho um horário 100% livre. Que não importa o que aconteça. Se o presidente me ligar e falar, tem uma reunião com você, esse horário não vai dar. Por quê? Porque é um horário de não fazer nada. Tá. E o nada se faz o que nesse Treina. nada? Não. O horário de treino também tem um horário de treino. O de não fazer nada é de não fazer nada mesmo. Assim, é de fazer o que eu quiser. Tá. Ver TV, ficar no celular. Se eu quiser trabalhar, beleza. Às vezes eu tô assim, eu falo, eu vou gravar. Eu tô com vontade. Entendi. Mas é porque eu tô com vontade. Vai no flow. Pô, interessante. Legal. Se eu quiser ficar morrendo, se eu quiser ficar cozinhando, se eu quiser passear com o meu cachorro. E esses horários de ócio, eles são durante o dia, no meio do dia? Não, eu gosto de fazer no final da noite, Tá. porque aí próximo da hora de dormir eu já vou fazendo uma higiene do sono, Tá. então já vou ficando mais tranquilo, e aí eu consigo dormir melhor. Ah, tá. Então é um horário que você já vai desligando, é uma coisa pra você É o GSN mesmo. dele. É, o GSN. É. GSN. E que horário que você treina? Aí depende um pouco da rotina, eu tenho um pouco de flexibilidade, mas no geral, nas últimas semanas, eu tô indo, eu almoço, eu como às 10 da manhã e eu treino entre meio-dia, 1 hora até 2. Tá. Né? Então eu separo 2 horas de treino, do meio-dia às 2, mas eu não uso as 2 horas. Eu treino 45 minutos, 1 hora.
Porque eu sempre gosto de deixar tudo com folga. Então, por exemplo, se alguém chegar no treino e me parar, não, eu posso tirar uma foto? Claro, não tem problema nenhum. Termina o treino, posso conversar com você 3 minutinhos? Pode, não tem problema nenhum. Porque eu já marquei isso. Eu tenho 45 minutos para treinar, eu marco 1 hora. Aí... Eu vou ficar ansioso. Isso. Porque se acontecer qualquer coisinha... Pensou. E vai ferrar minha agenda do dia inteiro. Tá. Então eu sempre gosto de fazer hoje com tudo muita folga. Perfeito. Como você dividiu essa agenda baseado nas suas necessidades de bem-estar, ou você dividiu conforme necessidades da clientela, ou dividiu conforme faturamento? Falou, não, putz, para faturar, para pagar as contas de casa. Não, foi porque eu me ferrei, basicamente. Tá. Então, assim... Você ferrou em que sentido? Ansiedade. Ansiedade, tá. Então, ali em 2014, 15, alguma coisa assim, talvez 16, eu tive uma crise de ansiedade fortíssima, fiquei muito ruim, não cheguei a medicar, sim, porque... Você controlou. Meu conhecimento com fitoterápico ali ajudou, o próprio treino, a dieta, né? Então a gente, enfim, terapia depois. Mas eu olhei e falei assim, não vou dizer que sempre, tá? Mas no geral, a ansiedade acaba que é uma escolha. Hoje eu escolho não ser ansioso. E eu escolho a cada momento que eu programo alguma coisa. Sim, né? Sim. Por exemplo, vocês me chamaram para o podcast. Eu não sei quem falou comigo. Eu falei assim, olha, eu posso nessa terça-feira, ou eu posso, se não me engano, daqui 1 mês e meio. Sim. Por quê? Porque esse 1 mês e meio tá cheio. Quer dizer que você não teria até teria um horário livre se eu sacrificasse alguma coisa, ou se eu embolasse alguma coisa. Aí... Então assim, então não dá. Boa. Não dá. Na pandemia, por exemplo, deve ter acontecido, né, também com vocês, um pedido de live. Sim, sim. Eu comecei e assim, é engraçado, porque parece que a gente tá sempre brigando com o negócio. Eu comecei a cair de novo, comecei a entupir a agenda, assim, vamos fazer uma live comigo? Uma live é rapidinho, tô em casa, vamos. Quando eu vi, eu tava fazendo 4 lives na semana de 1 hora, fora a minha. Aí eu olhei e falei, opa, vou cair de novo no negócio. Exato. Freia. Aí o cara vinha, pode fazer uma live? Posso. Eu posso fazer daqui 4 meses. Cara, mas daqui 4 meses? Assim, eu faço uma live por semana de collab. E tem 14 pessoas na sua frente. Então eu só posso fazer daqui 3. Excelente. Aí uma vez aconteceu. Fui jogar futebol. Aí postei, tava no futebol, que é um momento de lazer máximo meu. O cara falou, mas você não pode fazer a live, tá no futebol. Não. Mandou. Que falou, quer dizer que pra fazer live comigo você não pode, mas pra jogar bola... Eu falei, sim, pra jogar bola eu posso. Pra jogar bola é 1 vez por semana, quinta à noite. Vocês nunca vão me ver quinta à noite em lugar nenhum. Eu não sacrifico por nada. Por nada. Eu morei 1 ano em Santa Catarina e meu futebol é em São Paulo. E eu vim atender em São Paulo no dia do futebol. Pra jogar. Quer dizer, é porque eu gosto, são meus amigos, é meu momento de lazer. Sim. Eu sou um péssimo jogador, mas a questão não é ser bom, é ser feliz. Legal. Lá não rola bullying. Então tá. Como você lida com um cliente ansioso, assim, que nem você? É que assim, hoje, a ansiedade do meu cliente ela é muito controlada. Né? Não é patológica. Eu digo que é controlada assim, porque, por exemplo, se ele quiser falar comigo todo dia, ele fala. Então, sabe, só se ele for extremamente, porque eu respondo em até 12 horas. Lógico, se ele mandar uma mensagem desesperado, hoje ele tá com o celular na mão, por exemplo, vim no Uber aqui, vem respondendo meus alunos, tranquilo. Então, assim, não tem muito como ficar ansioso. Se ficar acima disso, só precisa de terapia, não é possível, porque sim. É uma resposta que eu julgo rápida. Sim. E existe um começo e meio fim desse seu acompanhamento, ou tem pessoas que ficam, tipo, o ano todo nele? A gente pede uma água pra ele, né? Vamos pedir uma aguinha pra ele, que ele veio só uma tiazinha. Muito boa sua pergunta, porque é uma coisa que eu não vejo as pessoas fazendo, e eu acho que é legal, tá? Minha opinião. Isso não é acadêmico, não é científico, não é nada. Eu dou alta pros meus alunos. Legal. Então, por exemplo, entra um cara na assessoria. Eu quero chegar nesse corpo aqui, sei lá. De repente o cara chega... você tá satisfeito? Eu tô satisfeito, assim. Então, é isso aqui que você vai usar pra manutenção. Tá de alta, não precisa mais. Tá. Já aconteceu de eu começar a consulta presencial. A pessoa vem na consulta presencial, olha, vem todo mês. Fala, não precisa. A cada 3. Pra mim seria muito bom. Minha consulta hoje é R$1.500. Fala, não, beleza, vem. Mas é que não precisa. Até um dia que eu fui confrontado com uma ideia que não tinha passado pela minha cabeça. Porque a gente não consegue, a gente às vezes vive numa bolha, né? Sim. Na nossa bolha. Aí a pessoa falou assim, não, mas você tá falando que não precisa? Mas eu acho que precisa. Eu falei, não, mas eu tô te falando que não precisa. Ele falou, sim, você tá dizendo, mas eu tô dizendo que precisa. Eu falei, me explica.
Ele falou, quando eu venho aqui todo mês, eu me sinto mais cuidado e eu tenho mais disciplina. A disciplina. Nossa, É verdade. Então hoje eu não falo assim. Obrigado. Hoje eu não falo assim, você não precisa vir mais aqui. Fala assim, olha, por mim, a minha necessidade é que você venha aqui a cada 3 meses. Qual é a sua necessidade? Boa. Porque você aprende apanhando às vezes. Sim. E eu falei, não, você tem razão. Às vezes a pessoa te usa mais como motivação mesmo do que até como uma parte técnica que ela já pegou, já aprendeu, né? E você comentou aí que você come a primeira coisa às 10 da manhã, né? Já vi alguns vídeos teus também sobre o jejum. Eu fiz jejum quase 10 anos da minha vida. Então, o que você hoje aprendeu com o jejum? Quando você indica, para quem indica, quando você acha bom e para a tua vida pessoal, se você faz ou não? Então, eu gosto do jejum para quem tem dificuldade de comer durante o dia várias vezes. Então, por exemplo, tô atendendo um aluno, sei lá, advogado. Ele não consegue parar, ele tá dentro de uma audiência, não tem como. Então, para esse cara, eu tenho certeza que vai ser bom um jejum, né? Agora, tem pessoas que ficam muito tempo sem comer, começam a ficar irritadas, começam a ficar com fome. Então não adianta, assim. Então o jejum eu entendo como uma estratégia do... Eu sempre falo, jejum não é dieta. Jejum é ficar sem comer. Sim. O que importa é o que você come. Então é conveniente ficar sem comer para você comer mais nesses horários e... é conveniente. Por mim, por muito tempo foi conveniente. Mas chegou um momento que eu fui aumentando um pouco meu volume muscular e aí eu percebia que as minhas horas de jejum eu tinha uma irritabilidade, eu ficava indisposto. Eu ia treinar, não sentia pump, que é o inchaço do músculo com sangue. Aí eu fui diminuindo a janela do jejum e fui percebendo que isso foi melhorando. Você fazia uma janela muito grande de jejum? Eu fazia janela, às vezes, de 24 horas. Tá. Numa boa, comia uma vez por dia, né? Conseguia bater minhas proteínas. Depois eu abaixei para 20 horas, 16 eu fui ganhando qualidade de vida. Tá. Hoje eu faço um jejum de 12. Legal. Então eu como 10, 2, 6 e 10. Tá. Ótimo, para mim funciona muito bem. E para as pessoas que você está, né, acompanhando, etc., o que você considera em relação ao jejum e ganho de massa? Uma pergunta que todo mundo faz, né? As pessoas que estão no jejum intermitente e querem ganhar massa, o que você notou aí nessa... Acontece o ganho de massa. Se a pessoa é iniciante, intermediário, vai muito bem. Mas o que as revisões mais novas nos mostram é que você precisa dividir pelo menos as suas proteínas em 3 vezes por dia. Então vamos colocar assim, que se você comesse a cada 8 horas, estaria bom. Então você dividindo em 3 vezes por dia as suas proteínas, não necessariamente, você pode ter proteína em 3 refeições e comer 5 vezes por dia refeições sem proteína, tudo bem. Mas se você começa a colocar a sua proteína em 2 refeições, por exemplo, a quantidade total, você não tem o máximo de aproveitamento. De aproveitamento, não absorção, que são coisas diferentes. Então, a gente entende isso hoje. Tá? O que a gente vê na prática? Isso mesmo. Para o iniciante intermediário, tá tudo bem. Porque ele não ingere tanta proteína assim, o dano muscular dele não é tão alto. Você come 2 vezes por dia? Tá tudo bem. Agora, uma pessoa extremamente avançada, ela precisa pulsar mais essa proteína durante o dia. 3, 4 vezes por dia. Eu acho de 3 a 4 vezes por dia é um número muito bom. Eu gosto muito de 4 refeições por dia. Por quê? Café da manhã, almoço e janta, todo mundo faz. Coloca o intermediário entre o almoço e a janta, tá resolvido. Fica prático. É uma refeição a mais que às vezes o cara até faz. Só não faz uma coisa boa. Come, de repente, umas bolachas com café. Fala, vamos trocar isso aqui, vamos usar uma coisa... E o teu público é mais feminino ou mais masculino? Mais masculino. Mais masculino. Mais masculino. E também é um público que tem um percentual de gordura maior e quer secar. Aí eu não sei, até hoje, se é por identificação ou se é porque o mundo tá mais gordo mesmo. Tá. Interessante. Interessante. Você faz jejum, dona Leide, agora? Não, eu tentei seguir as suas dicas lá com Cariane, mas eu ainda não... Cara, eu não lembro qual foi a dica. Não, é porque, tipo assim, já tentei fazer jejum. Aí começa a passar mal, o jejum você precisa adaptar. Adaptar, a gente não é adaptado. Então eu entendi que, assim, eu preciso ter determinação. E eu não tive determinação, só fiz uma vez e parei. Fazer adaptação. E aí reclamei, Ela chorei. Fez um dia. Fiz meio-dia e chorei e não fiz... Mas você tentou quantas horas de jejum? Cara, tipo, parei de comer à noite e não tomei café e fui treinar. Só que daí, tipo, eu passo mal. Talvez exagerou, ela não tinha nenhum... E acho que o que eu comi antes não era o correto. Quando você vai fazer o jejum, o corpo tem que acostumar, e a sistemática das refeições também. Porque, por exemplo, eu vou comer uma vez por dia, tudo bem. Mas eu comer uma vez por dia... Né? Não, e sendo que no dia anterior, a minha última refeição foi a refeição de todas as minhas calorias, vamos falar em números. Eu como 2.000 calorias por dia, tudo bem. Então eu vou dar 24 horas para comer, tá?
Então essa última refeição, no primeiro dia, ela teve 500 calorias. Então você vai fazer 24 horas com a última refeição sendo 500. No segundo dia, às 24 horas, a última refeição teve 2.000, porque você comeu tudo. Então isso já muda. Por isso que é bom ir adaptando aos poucos. Por exemplo, a gente fala lá, vai começa com 12 horas de jejum. Comeu às 10 da noite, come 10 da manhã. Então, às vezes a pessoa tomava um café da manhã 7, 8 horas da manhã, toma 10. Aí fica assim 2 semanas, tá tudo bem, tudo certo, nenhum problema. Vamos fazer o seguinte, 14 horas, 16 horas. Mas vocês não acham que, tipo, por exemplo, muda pra quem tem o metabolismo acelerado? Muda, porque eu tenho pra caramba. Muda. Pra mulher muda já. Percentual de gordura, né? Massa muscular, você é uma pessoa muito forte, ela consome muito glicogênio, então ela precisa de muito glicogênio estocado, então assim, tudo isso muda. Tanto é que eu fui largando o meu, porque eu fui sentindo os sintomas de um carboidrato baixo numa dieta rica em carboidrato. Saquei. Então quando tava chegando a hora de comer, eu ficava irritado, assim, eu ficava sem fome, porque você perde a fome. Sabe quando às vezes você fala, você come um docinho, parece que abre o apetite? Sim. É mais ou menos isso, eu sentia isso. Mas você faz estratégias de secar e booking ou você segue uma dieta mais ou menos padrão? Eu. Você. Hoje eu faço só normocalórica, que eu acho que é o conforto do ser humano pleno, né? Sim. Você nem come com vontade de vomitar, Sim. e nem passa fome. Sim. Porque hoje eu tô satisfeito com o meu corpo. Tá. Não tô dizendo que eu não queria que ele fosse melhor. Eu gostaria que ele fosse. Mas hoje eu me encontro satisfeito. Legal. E a dieta normocalórica, um treino para manter, é uma coisa muito assim tranquila, né? Eu falo pro pessoal, a gente tem que dividir a nossa vida em qualquer coisa. Em período de criação e de manutenção. Sim, perfeito. Eu tenho certeza que quando você tava lá, os seus, 18, 20 anos, você fazia faculdade, trabalhava, não ganhava dinheiro e vivia, né? Enfim. E hoje você não tem mais a faculdade, você ganha muito mais, você trabalha menos. Então é um período de manutenção. Onde você vai colher os frutos daquilo lá, literalmente. Sim. Então, na construção do físico é a mesma coisa. Você tem um período de criação. Então, por um período da minha vida, era tudo extremamente muito regrado. Eu fazia bulk, fazia cut, ganhava músculo, perdia gordura. E fazia um controle muito grande. Até que chegou um momento que eu falei, tá bom aqui, me sinto bem. Vamos fazer agora um período de manutenção. Aí você come tranquilamente, por exemplo, eu não peso mais a comida. Por quê? Porque eu já pesei muitos anos, então eu tenho uma ideia. Você sabe. E eu não preciso de uma exatidão. Sim. Se der 500 gramas de comida, ou der 550, ou 600, ou 450, no final das contas vai ficando um dia pelo outro, tá Mas tudo bem. pra galera assistida, pesa a comida. Melhor. E Pra construção, sim. E o que é mais saudável, tipo, pra quem quer crescer? Tipo, crescer muito de uma vez e depois secar? Ou crescer Com qualidade. e aos poucos, a assim. dúvida cruel, né? Que você cresce independente da qualidade, depois seca. Então, ou você tipo, já que nem cresce o com Candy qualidade. aqui, que come McDonald's todo dia pra crescer. O Candy na fase de booking dele segura, velho. Ele pede coxinha, Pede McDonald's, coxinha, velho. O cara é torta de limão. Aí mês que vem o cara sofre. Bom, pra todas as pessoas do mundo, menos o Kenny, que eu não quero arrumar confusão com ele, ele tá certo. O tamanho do braço Continua. dele. Deixa pra lá. Já ouvi uma frase de um cara muito inteligente, muito bonito também, o cara. Que ele fala assim, a pressa é inimiga da definição. Você já sabe de quem é essa frase? Quem que é muito bonito dois caras? É minha mesmo. Olha lá. É que se eu não falar bem de mim, ninguém vai falar. Então eu aproveito esses ensejos pra me enaltecer. Vamos promover minha própria Ensina imagem. todas as possibilidades. Porque, assim, aqui. Menos eu, né? Brad Pitt. Eu não passou pela cabeça, tá vendo? Se não fosse eu, ninguém ia me elogiar. É verdade. Não, é brincadeiras à parte. Eu falo essa frase pros alunos. A pressa é inimiga da definição. Então isso quer dizer o quê? Se você faz uma dieta, menos o Ken, e você suja muito essa dieta, você ganha gordura. Se você ganha gordura, você tem um encurtamento do processo do bulk. Então, vamos supor, eu vou programar um bulk de 6 meses. O superávit calórico, eu posso ganhar mais massa muscular. Só que por eu ganhar muita gordura, eu finalizo ele com 3 ou 4 meses. Ou seja, eu perdi tempo de superávit calórico. Se não fosse tudo, eu vou entrar no cutting, num déficit calórico, para limpar essa gordura, só que eu vou precisar de mais tempo em déficit calórico, porque eu sujei mais. Entendi. E aí esse maior tempo faz eu perder essa massa muscular que eu ganhei. Ou seja, no final das contas, a pessoa até progride, mas progride menos do que poderia. Saquei. Mas aí como que você faz um book pra pessoa não ganhar muita gordura? A gente tem que fazer com superávit controlado. Tá. E aí é legal falar isso. Matemática é uma coisa e biologia é outra. Sim. Né? Se a biologia coubesse dentro da matemática, então a gente existiria dentro da matemática lá, sei lá, álgebra, a matemática biológica, não. Matemática é uma coisa, biologia é outra. Então a gente sabe que um superávit calórico de 300, 500 calorias é um bom superávit. Só que esse valor tem que ser real. E o valor real não é o matemático.
E isso que é difícil, às vezes, o pessoal entender. Por exemplo, eu tô fazendo uma dieta com 3.000 calorias e o meu basal, com os meus gastos, com tudo certinho, é 2.500. Então eu tenho 500 de superávit, no papel. Só que a pessoa tá fazendo essa dieta e não tá ganhando peso nenhum, 2 meses. E ela fala, pô, mas eu não sei o que eu tô errando. Não, você não tá errando, você tá comendo o que você gasta. Independente do que a matemática te diz. Então vai lá e sobe um pouco mais. Então como que eu acho legal? Eu falei isso, eu expliquei essas estratégias no meu curso de dieta. Você monta uma dieta e você precisa de teoria, você não tem como conversar, certo? Então tá aqui, só que a primeira dieta é um chute. Todo nutricionista, a primeira dieta dele é um chute. Sim. Todo treino, o treinador dá um chute. Lógico que é um chute embasado, lógico que é uma coisa inteligente, lógico que é uma coisa estudada, mas é um chute pro teu organismo. E aí nós vamos observar. Nesse chute é melhor ser conservador. Se eu vou trabalhar com uma pessoa que é um ex-obeso, que eu sei que tem tendência, de repente eu não jogo 500 calorias de superávit. Eu jogo 200, jogo 100, às vezes eu faço em tese normocalórica. E eu deixo ali a pessoa 2, 3, 4 semanas. E observa. Pesei na balança, o peso subiu? Não subiu nada. Tudo bem. Eu vou lá e aumento 300 calorias. Ou, subiu o peso. Não mexe. Tá. Faz mais um mês. Fez um mês. Peso subiu? Subiu. Não mexe. Agora estagnou. Beleza. Leandro, mas o certo não seria, para mais eficiência, antes de estagnar, você já antevê isso, já prevê e já fazer esse aumento? Beleza. Mas, se você não tem conhecimento, é melhor você esperar, deixar estagnar. Porque se você tentar antever e antever errado, você vai fracassar, você vai ganhar gordura. Por isso que aí, o profissional, o papel do profissional é isso. Ele é antever. Então ele vai olhar e falar assim, pô, eu sei que esse cara, se ele respondeu assim na primeira semana, assim na segunda, assim na terceira, ali na quinta ele vai estagnar. Então na quarta eu faço o meu ajuste. Esse é o papel do profissional. Para quem está em casa não pode controlar um profissional, a gente sabe que é a realidade de alguns, ou de muitos, tudo bem, então vai conservador. Mas eu perdi uma semana. Sim, mas você não ganha gordura. É melhor. Tá. E sempre colocando aeróbico também. E quando você tem também, né, cursos de anabólicos. Sim. E Essa parte é boa, hein? a dona Lid quer saber dos venenos. Mas Todo mundo. Eu não, a audiência. a audiência. O Mas- Candy quer saber. É, ok. Não, quem já sabe tudo. A audiência. A audiência, uma pessoa assistindo. Se a gente. É um assunto, né, até um pouco, né, polêmico no sentido de não é todo mundo que fala, não é todo mundo que tem clareza para falar, e não é todo mundo também que tem o cuidado para falar. Eu percebo que você fala disso com muito cuidado, né, com muito cuidado para uma boa informação, para não levar, né, as pessoas a fazerem uma apologia em um uso indiscriminado. Então, eu gosto muito do jeito que você, da forma com que você conduz. Quando, na sua opinião, é o momento da pessoa realmente entrar no mundo dos anabólicos, ou quando você fala, cara, não é para você? Existe alguma didática? Tem assim, ó, se a pessoa pretende competir, provavelmente quanto mais cedo ela começar a usar, melhor, porque é performance. Se a pessoa não pretende competir, o ideal seria que nunca. E aí a gente vem escalando, né, para a realidade. O ideal é nunca. Mas eu quero. Então você espera 50 anos. Não, mas eu não posso esperar 50, então espere 40, então espere 30. Espere 20. Ou seja, espere o máximo possível. Porque uma pessoa que evoluiu bem natural, ela vai evoluir bem hormonizada. Tá. Uma pessoa que evoluiu bem natural, ela tem uma saúde melhor. Né? Então ela não tem dislipidemia, ela tem uma sensibilidade à insulina melhor. Ou seja, os esteroides vão fazer menos mal para ela. É diferente eu trabalhar com, por exemplo, com um aluno obeso, aí ele passa no médico e ele toma 500 mg de texto, Puta. do que eu pegar uma pessoa extremamente condicionada e tomar 500 mg de texto. Sim. Esse cara não vai sofrer muito menos com colateral. Sim. Então o ideal é que quanto mais condicionamento você tem, tanto de treino quanto de saúde, mais você vai responder aos hormônios e menos vai sofrer colateral. Tá. E que não existe uso sem efeitos colaterais. Por exemplo, lá no meu curso de esteroides, isso acontece bastante. O cara termina o curso e fala, Leandro, muito legal o curso, aprendi muito, e eu vi que eu não quero. Eu falo, Não. legal. Porque assim, a ideia não é fazer você usar esteroide depois do curso, é você entender. Sim. E quando as pessoas entendem de verdade, elas têm medo. Tá. Você deve passar por isso. Quem é o que não tem medo? É o cara que não sabe nada ou é o cara que sabe muito? Os dois têm medo. O que não sabe nada, ele morre de medo, porque é desconhecido. O cara que sabe muito, ele morre de medo porque ele conhece e ele sabe que é perigoso. O meio do caminho é o problema. É o cara que sabe um pouco. Quando ele sabe superficialmente, ele fala, não, isso aí é tranquilo, isso aí eu sei tomar, é só tomar tamoxifeno aqui, usar um anastrozol junto, tira um exame desse, aí chega um cara, um médico, alguém capacitado, e faz 10 questionamentos. Mas você sabe o quê? Você sabia que o hematócrito sobe? Você sabia da hipertrofia da parede ventricular, do seu coração? O cara, não sabia de nada disso.
Então informar, na minha opinião, o informar mais desincentiva do que incentiva. Agora, a informação superficial ela incentiva, porque deixa a pessoa Tipo segura. assim, qual que é o mais sussa pra mulher tomar? Se a mulher decidir tomar. Primobolan seria, tá? Dona Leide, Se não é o que eu decidir, quero né? tomar, né, Imagina. Dona Leide? Coisas hipotéticas, né? A minha mãe mandou perguntar. Certo. Seria Primobolan. Só que a Eu nunca ouvi falar primobolan. É que é prima off-ground, de né? quem? Não é on-ground. Aí qual que é o problema de comprar no underground? Que pode ser falsificado. Então esse que é o problema. Em tese, a Primobolan é uma ótima droga pra mulher. Só que você acha ela no mercado underground. Aí o mercado underground, já teve aluno que perguntou pra mim, tá, mas quantos miligramas eu meio que falo, se ele tá falando que tem 100 miligramas, eu posso chutar uns 50 e eu aumento a dose? Eu falei, então, aí que tá. Você tá me perguntando uma coisa que não tem precisão. E mais do que isso, porque se fosse ainda isso, tem menos. Tá bom, tomei na condicionada, ok. Pode ser outra substância. Então imagina uma mulher tomar testosterona. Sim. Aí ela tem uma Gogó. clitoromegalia, aumento do clitóris, engrossa a voz. E eu sempre oriento muito as alunas. Eu falo assim, você tem certeza disso? Porque algum dos colaterais, que talvez um período de empolgação da sua vida de 6 meses, você vai carregar pro resto da vida. Às vezes não pode nem ter filho, né? Não, a questão da fertilidade volta. Mas, por exemplo, imagina uma pessoa que está extremamente empolgada, muito empolgada. Não, é isso que eu quero pra minha vida, tá, beleza. Aí toma esteroide e fica com a voz grossa. Aí passa a empolgação. Aí ela tem 20 anos. Ela vai viver até os 70 com a voz grossa por causa de uma empolgação. Exato. Porque hoje até tatuagem a gente tira. Não volta a voz, né? Não. Não, imagina a semana que vem ao Lodo Prato, tudo bem? Você aqui... E pra semana que vem e pra daqui 30 anos também. Nossa, pelo amor de Deus. Gente, eu não quero tomar anabolizante. Para de falar que eu quero, eu não quero tomar. Mas qual que é a diferença dessa daí pra Ox? Porque eu vejo muita gente falando que a Ox é sussa. Então, a Ox é a primeira melhor opção, real. Porque aí você consegue comprar ela com confiança. Ah, entendi. Mas existe algum laboratório, claro, não precisa nem falar, né, aqui, mas você indica no teu curso alguma farmácia que faça produtos de confiança off-label? Você diz, o mercado underground. É, o underground. Não indico nenhum, porque é impossível indicar e garantir. Porque assim, o que acontece no mercado underground, o pessoal tem que entender. O sal vem da China, certo? Então, se o chinês mandar errado, e a gente sabe que o chinês exporta umas coisas muito legais pro mundo, né? Não vou nem falar nada. Se ele mandar o sal errado, o cara daqui ele pode ter a melhor das intenções, ele pode dobrar a quantidade de sal porque eu quero fazer o meu esteroide melhor, então eu vou colocar uma coisa a mais. Porque assim, você imagina que, vamos colocar assim, ó, um bujão de testosterona pro cara fabricar, isso assim, eu não tenho esse conhecimento porque nunca fabriquei, mas conheço pessoas que já fizeram. Que já fizeram. Então assim, um bujão de testosterona que o cara vende a R$200, ele faz tipo 30, 40 reais. Quer dizer, o margem dele é absurdamente bom. Sim. Se você for colocar por inteligência, não vale a pena subdosar. Vale a pena fazer um produto mais forte ainda, pro cara tomar o meu e falar, meu, o desse cara é o melhor. Então quer dizer, por mais que o dono do laboratório, que é ilegal, ele tenha uma ética, vamos colocar assim, de fazer um produto bom, ele não tem como garantir isso. Então, na verdade, é curioso isso que você falou, porque assim, ele já tá fazendo uma coisa ilegal, aí você tem que contar que um cara que faz uma coisa ilegal, ele tem ética também, que são coisas geralmente que não combinam. Né? Como então, que junta essas duas coisas aí, então né? existe uma dificuldade gigantesca de você achar uma pessoa que realmente vai fazer um trabalho ético e vai trabalhar com um produto que é legal. E se você achar, você depende de um terceiro. Agora, e por que até hoje esses sais não são legalizados, né? Porque a gente já... Na verdade, são legalizados, mas tem que comprar com receita. Mas o Primobolan não existe. O Primobolan você consegue fazer legalmente ele, por exemplo, no Paraguai. No Paraguai. Então é muito diferente você comprar um produto underground daqui de um contrabandeado de outro lugar. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, assim, a gente sabe que Deposteron vende na farmácia. Sim. Você consegue comprar Deposteron no mercado underground, contrabandeada. Sim. Então é muito diferente você comprar uma Deposteron contrabandeada do que você comprar uma Deposteron que o cara cozinhou na casa dele. A contrabandeada também tem risco, porque o cara pode ter falsificado. Falsifica a caixinha, falsifica a embalagem e vende. Sim. Né? Mas se ela saiu de farmácia e foi contrabandeada, ela continua sendo ilegal, mas ela é um produto que em termos técnicos, né, de miligramagem, de segurança, etc., é bom. Então, por exemplo, a Landerlan no Paraguai, ela é legalizada. Existe a fábrica lá, pode procurar no Google aí, endereço Landerlan. É uma das mais tradicionais, né? Só que o que acontece? É fabricada lá. Quando é trazida pra cá, é um contrabando. É um mercado ilegal. Aí o contrabando já pode ser sacanagem. Porque eu posso, por exemplo, eu sei que a Primobolan, ela é muito cara.
Então eu posso falsificar ela usando um óleo X aí, jogar uma testosterona dentro e fazer a embalagem da Landerlan e vender aqui. Mas deixa eu te falar, o corpo demonstra algum sinal se a parada é falsa ou não? Às vezes sim, às vezes não. Aí Tipo? eu queria falar, às vezes você não sente nada, ou às vezes você dá espinha, às vezes Sente você... de colateral e alguns colaterais são pra sempre. O voz Mas grossa. aí isso quer dizer se a coisa é falsa, é tipo, dá mais efeito colateral, essa é a minha dúvida. Ou menos, ou não dá nada. É o que ele falou. O cara pode colocar um sal lá, um óleo vegetal. Aí você injeta óleo vegetal e... Efeito placebo, o cara... Esse que é o ponto. Não tem como garantir nada. É igual, a mesma pergunta que você fez foi a pergunta que o meu aluno me fez. Eu posso estimar quantos miligramas de... Não dá pra estimar nada. Porque pode ser qualquer coisa. Pode não ser nada, pode ser outra substância, pode ser o dobro, pode ser metade, pode ser 10%. Não tem exatidão. Só que assim, no corpo do homem, se você manda primobolan ou testosterona, você cresce massa muscular, tem uns colaterais diferentes, mas sistematicamente... Não vai mudar muito. Mas vai acontecer, não dá efeito muito, né? Agora tem uma toxicidade no fígado que você não previa e tal. Agora, no da mulher, muda muito, porque você tem valor de anabolismo e de androgenidade. Essa androgenidade é um efeito de masculinização. Sim. Então, assim, se a mulher tomar uma droga que, de repente, é bem anabólica, mas é pouco androgênica, beleza. Mas se ela for muito androgênica, isso vai mudar muito os colaterais. Rosto quadrado, clítoris inchado, Nossa, que péssimo, hein? a voz rouca. E às vezes dá até efeito... Eu me lembro um amigo que comprou na faculdade um Instrol que vinha da Itália. Ele ficou cheio de espinha, assim, mas num nível... Pô, e tem uma galera que nasce nas costas. Não, ficou uma coisa bem, um colateral bem assim, sem sentido nenhum. Agora, eu ainda não entendi a tua teoria do porquê o Brasil não tem isso legalizado. Você fala, é legalizado, mas vem do Paraguai, é contrabando. Não. Digo assim, é legalizado assim, por exemplo, você consegue comprar testosterona na farmácia, você consegue comprar nandrolona mas na não farmácia. esses sais, né? Você não consegue comprar um enantato, não consegue comprar... Até o próprio Durateston, que era legalizado, não tem na farmácia. Tá em falta. Então, A assim, galera tá usando muito. qual é o motivo? Por que você acha? Tudo bem, tá usando muito, mas a galera tá usando muito Venvance e tem na farmácia. Tipo, não é justificativa a galera tá usando muito. Tem alguma outra coisa aí. Assim, isso seria Anvisa, né? Um cara muito bom para falar sobre isso é o Félix Bonfim, que é um cara bem bom, assim, ele entende mais do que eu. Em tese, a Anvisa, por exemplo, comparado com a FDA, a Anvisa é o seguinte: só vai liberar se você me provar que isso daqui é maravilhosamente bem. Na FDA é o seguinte: não, vai vendendo aí. Só que se der ruim, você tá ferrado. Você tá ferrado. Tá. Porque aqui, se você tomar uma Durateston e passar mal, mais ou menos falando, você não consegue nada. Agora, lá fora, se o cara lançar uma substância, tá aprovada, e você se ferrar com ela, a vida do cara vai ser preso. Então são sistemáticas nos órgãos diferentes. E a Anvisa, né, às vezes o pessoal critica muito, até eu mesmo já critiquei, tem algumas coisas que são exageradas, bloquearam a creatina uma vez, bloquearam a cafeína, mas o papel dela é esse, entendeu? É proteger. Tá pecando pelo mais, tudo bem, mas o papel dela é esse mesmo, é encher o saco, entendeu? É o papel dela, é encher o saco. Sim. Mas aí não caberia hoje, com a era da informação, com as informações completamente abertas, com um Leandro da Vida ensinando uma galera, por exemplo, num curso, você não acha que caberia mais ao consumidor definir se ele quer ou não? Então, aí a gente tem que partir da pergunta: o consumidor sabe o que quer para ele? Então, se ele souber os colaterais e tomar responsabilidade, aí que tá. Quando a gente fala em órgãos controladores, como a Anvisa, né? Mas eles estão fazendo bom papel e pecando por excesso, mas parte do princípio que você está lidando com pessoas que não têm condições de tomar a própria decisão da sua vida. Eu estou te provocando, mas eu também não tenho uma opinião certa, né? Se a gente voltar no tempo, antigamente era liberado. Sim. Certo? Você Aí comprava a galera exagerou. E aí bloquearam. Sim. Então, assim, é muito difícil dizer, porque antigamente também não tinha internet. Sim. Então, antigamente não tinha acesso a tudo. Então, assim, é muito difícil dizer. O que você acha? O que eu acho? Se liberasse hoje, acho que não ia mudar muita coisa. Tá. Porque eu acho que o pessoal ia continuar tomando. A galera vai atrás. Sim. No Brasil, cara, eu não vejo ninguém que fala não vou tomar porque não é liberado. Ninguém, né? É tipo fumar maconha, mas é isso que eu tô dizendo. Não é mais fácil liberar e ter uma coisa decente e que é taxada. Mas que é o que eu falo ganha, sobre a liberação da maconha, ganha. a mesma coisa. Eu também sou a favor disso. E todo mundo sabe o que tá tomando ali, né? Exato. Porque assim, no final das contas, é liberado. Talvez o que você queira mudar é a sistemática da compra. Porque eu posso comprar, desde que eu tenha um receituário médico para isso. Tá.
Então eu consigo adquirir um produto legalmente. Mas Só não que... o produto que você quer, né? Se você quiser fazer um outro sal enantato, você quer fazer o Primobolan. Eu não quero fazer Primobolan. E aí você não consegue esses sais aí, né? Exato. Talvez, então liberar todos os sais e com orientação médica? Acho que sim. Pô, imagina, liberar todos os sais, cara. Isso vai ser Nossa. Sim. Porque as pessoas iam conseguir trabalhar de uma forma muito mais precisa. Né? É muito além do que a gente imagina. Vai muito além, vai muito além. Só que assim, também tem um outro ponto, né? Pro cara colocar... Pro cara, pra mulher, enfim... Fazer um protocolo para ganho de massa muscular e perda de gordura, o que a gente tem hoje já serve. Então, isso que eu ia te perguntar, vamos falar de coisa natural. Tipo assim, tô falando de hormônios ainda. Não, quero saber. Não, beleza, mas agora eu quero saber de uma coisa fácil, que eu vou na farmácia agora ou peço na farmácia de manipulação. Eu quero ganhar massa magra. Não, mas ele ia falar agora dos legalizados. Eu quero saber desses aí, o que eu tomo? Os legalizados de hormônio. 3, assim, top. Pra eu não, mas esses são hormônios, tá? Hormônios. Legalizados que você precisa de receita para comprar. Tinha. Pô, tem vários. A Oxa é legalizada. Então, por exemplo, pra mulher, uma mulher que não vai competir, ela consegue fazer um shape absurdamente bem com oxandrolona, só. Mais nada, não precisa de mais. É que o pessoal tem uma ideia, porque essa droga tem um efeito... é tudo esteroide anabólico androgênico. Sim. Então, muda alguma coisa? Muda, mas pra subir num palco de competição é uma história. Sim. Pra desfilar na praia, uma mulher, só oxandrolona coloca um shape muito bom. Um cara vai usar lá testo e deca pra crescer, e pra secar testo e oxandrolona. Não precisa mais do que isso. Sim. Mas a trembolona... Não, trembolona... para pessoas que não vão competir... Você ainda consegue manipular ainda. Não, tudo bem, mas eu digo, não faz sentido. Porque uma pessoa que não vai subir no palco, que de repente já tem um problema com a mulher porque é ansioso, vai tomar trembolona, vai acabar com o casamento do cara para ganhar uma densidade muscular que ele ganharia com mais tempo de treino. Sim. Não faz sentido. Então assim, tudo bem, eu também acho que deveria ter todos os sais. Mas para as pessoas regulares não faz falta. Tá, entendi. Para um atleta de competição faz. Saquei. Tá. Então, assim, esses você já falou dos labels, né? Agora, quais são, na sua opinião, para hipertrofia masculina, os 3 melhores sais, mesmo dos underground? Então, para hipertrofia, o que a gente vê os atletas de fisiculturismo usando, que é assim, se eu quero montar um bom carro de rua rápido, eu vou olhar um carro de Fórmula 1. As premissas. O carro de Fórmula 1 é mais baixo, então eu não posso abaixar igual na rua, porque senão não tem como andar. Em São Paulo a gente não anda nem de SUV mais sem estourar uma roda. Imagina o carro. Então a gente segue as premissas. Quando você vai olhar um atleta de fisiculturismo, o que normalmente ele usa, tá? Vai crescer normalmente. Lógico que vai variar muito, mas normalmente testosterona e nandrolona. No off-season. Tá. E para secar, ele costuma usar testosterona, estano, trembolona, masteron, primobolan. Então se a gente entender que a Fórmula 1 usa isso, as pessoas daqui no máximo é isso. Esse texto e deca a gente tem. Sim. Aí, assim, trembolona a gente... Mas o texto você está generalizando todos os tipos de sais. Pode ser propionato, beleza, pode ser verdade. enantato, pode ser... No off, normalmente o pessoal costuma usar enantato, cipionato, por conta de deixar as aplicações menos frequentes, sim, ser mais simples. No pré-contest, a gente vê, assim, entre treinadores, alguns treinadores muito bons, tá? Pode usar qualquer éster de testosterona, que não vai fazer diferença. A testosterona é testosterona, que você vai modular é a dosagem. Ok, e tem alguns outros que falam, não, é melhor que seja o propionato, coisa que você não consegue comprar. Consegue. Não, mas injetável. Consegue. Consegue manipular injetável? Consegue. Consegue, inclusive, né, se depois se você quiser, eu tenho contato. Você quer o maromba? Olha o tamanho desse cara. Não, consegue. A gente tem aqui, inclusive. Tá. Sério? Consegue. Eu não sei só se foi da Health Metrics, depois eu te passo o fornecedor, mas consegue. Label, tudo certinho. Sim, certo. Legal. Consegue. Tá, eu pensei que o propionato só manipulava oral. Não, injetável. Tá, injetável. Então tudo bem, propionato de testosterona, aí você tem masteron e primobolan, e a trembolona. Que trembolona, mesmo os caras de altíssimo nível, eles falam... Masteron, você vê uma diferença na qualidade muscular? Por que você usaria o masteron? O masteron tem um efeito antiestrógeno leve, né? E isso parece que deixa um músculo com um aspecto mais empedrado. Tá. Tem atleta que não gosta, né? Fala, é irrelevante, assim, muito fraquinho. O primobolan, favorita do Arnold Schwarzenegger, tá? Sim. Agora, a trembolona e o estano são determinantes. Da Dona Leide agora. Da Dona Leide. A trembolona e o estano são muito fortes, né? A trembolona e o estano, para efeito estético, é muito, muito bizarro, assim. Então, e aí o pessoal vai nessa ideia, só que assim, ele esquece que o cara tá com 6% de gordura e vai descer para 4%. Isso vai fazer muita diferença. Tá. O cara que tá com 15% para descer para 12%, pô, toma
toma vergonha na cara, corre um pouco dieta, mais, né? E coloca uma oxandrolona que tá tudo certo. E quando que você pensa nesses casos que seria interessante um GH? O GH, assim, o que a gente mais vê na prática é o uso constante dele. Tá. Então os atletas fazem um uso constante, em doses mais altas e doses mais baixas, os que tem mais condição financeira. Sim. Porque realmente... Claro, né? Exato. Mas ele sozinho, o efeito estético dele é baixo. Sim. Lógico que né, você deve atender pessoas assim. Pô, tem aluno meu que tem... Não é que o cara tem um carro legal. Ele tem, tipo, 3 helicópteros. Então é um cara que... O dinheiro não é um problema. Sim. E já atendi uma vez, o cara falou assim, que você acha de eu tomar só GH? Eu falei, cara, o efeito do GH estético é baixo. E o custo é muito alto. O custo pra mim não é um problema, Leandro. Beleza. Por que você pensou o GH? Pergunta, né, pra pessoa. Ele falou, porque eu quero ter um efeito estético melhor do que o natural, mas eu quero ter filho. Então eu não quero bloquear meu eixo. Sim. E o GH não bloqueia. Então só faz sentido. Sim. Porque o cara pode pagar, tá entendendo que o efeito é menor e ele quer um benefício que o esteroide ele não vai ter. Mas pra mulher ele cai bem o GH, não? Da mesma maneira que pro homem, maneira? nesse mesmo Porque conceito. algumas meninas tomam GH, tem um baita corpo. Tem Assim. um shape. Então, mas eu vou te falar uma coisa. A pele realmente muda. Mas tem um outro ponto que é o melhor efeito do GH pra mim. É o cara pagar caro. Porque ele paga caro, ele faz a dieta e o treino. Verdade. A galera valoriza só o que paga mesmo. É isso eu já atendi aluno e aluna. Sensacional, cara. Não, o melhor efeito dele Sim. é dar valor à dieta e o treino. Sensacional. E o pior de tudo é que ainda falo. E não venha depois voltar daqui 4 meses e dar valor à injeção. Você mudou porque você fez o trabalho. Então não joga todo o seu mérito. O mérito é seu. Aí você vai jogar numa injeção. Lógico que ela mudou você, mas você fez o trabalho. Sim. Eu já atendi aluno, aluna, mais de uma vez, tomando GH falso. Qual GH você está usando? Não vou falar o nome. Tal. Você fala, cara, esse GH é água com açúcar. Caramba. Ridículo. A gente sabe que tem alguns GHs que o pessoal faz, eles pegam caneta de insulina, descaracteriza ela e rotula como GH e vende. Palhaçada. Como o cara aplica pouquinho, né? Sim. 5is e tal, ele não tem hipoglicemia, nem nada. Caramba. Porque Nossa, véio, isso é crime. Sim, isso é crime, muito crime. Não, e ele faz o efeito justamente inverso. E a gente sabe que tem isso no mercado. Entende? Esse é o problema do mercado underground. Você pode comprar um GH que é insulina. Tipo, cara, não tem noção. Caralho, isso é muito perigoso, velho. E já viu uma pessoa... E eu já atendi aluno que tava... Não desse daí em específico, mas já atendi aluno tomando GH falso. E olha como o GH tá demais, André. O meu filho. Falso. Isso aqui é o teu trabalho. Isso é o teu trabalho, a testosterona e a oxandrolona. E esses caras que têm inibição de eixo, na prática que você tem sentido, o que você... provavelmente você tem que lidar com esse psicológico, né? Homens que representavam, não representando mais, o cara com testículo pequenininho, o cara desesperado porque não consegue mais representar com a mulher. Como você conduz psicologicamente e farmacologicamente esses casos? Bom, sempre indico para um médico, né? E normalmente o médico faz um tratamento com a gonadotrofina, né? Coriônico humano, HCG, clomifeno, sabe? Boa dieta, bom treinamento, alguns fitoterápicos, tríbulos, maca, até para dar um pouco de bem-estar, às vezes ioimbina, e tempo, né? Às vezes se fala, o eixo não vai voltar nunca, a fertilidade não vai voltar nunca. Eu, em quase 15 anos, nunca vi um cara que não voltar, e eu nunca conheci alguém que conheceu que não voltou. E eu conheço muito treinador, muito atleta, muita gente. Então assim, o que eu tenho pra mim sempre vai voltar. Pode não voltar 100%. Sim. Mas o suficiente pro cara ter um filho, ok. Volta com uma oligospermia ali, o cara tem que fazer uma fertilização. Você já viu algum que não voltou? Não. Na verdade, a história mais bizarra que eu vi foi o do Scarpelli. O do Candy. Que ele falou. O do Candy também. Mas o do Scarpelli... Pega o microfone e daqui. Vou comprar na próxima. Tá precisando do microfone pro Candy. Os caras só jogam em mim. Mas o do Scarpelli, ele contou lá no episódio que ele tava tomando 1 quilo de coisa tal, não sei o que. Ele fez o espermograma, cara, quase a azospermia, e ele conseguiu ter filho, cara. Tipo assim, veio por um milagre da natureza. Mas é que eu falo, se o Scarpelli conseguiu ter filho, cara, pode crer que a chance de você tem gente que não consegue nunca mais, né? Mas aí acho que é extremo, né? O Candy teve filho? Não, o Candy ainda não, ele tá só ensaiando até agora. É muito... Como que é você ser zoado e não ter poder de voz? É como todos os maridos se sentem. Pois
quiser, né? Se eu aumentar o meu áudio aí no microfone, dá pra Pega. ouvir o que eu tô falando. Não, agora é sério. Eu quero saber, tipo, suplemento, velho. Tipo assim, Legal. eu não Sim, quero, vamos- eu não Você quero. não quer veneno. Eu não quero a tal da do primo, bolona, eu não quero ox, eu quero suplemento pra eu ganhar massa magra. Creatina, betalanina e cafeína. Nossa, eu tomei betalanina e quase morri uma vez. Você teve um efeito que é chamado de Eu comecei parestesia, a vomitar muito. mas ficou pinicando? Muito. É porque assim, às vezes a pinicação fica tão incômoda, É. que algumas pessoas passam mal, mas ela é totalmente inofensiva. Sim. Porque a substância entra rápido no organismo. Quando acontece isso, melhor fracionar a dose, às vezes em 2, 3 no dia. Né? Por exemplo, eu odeio sentir essa pinicação. É horrível. Eu odeio muito, assim. Então eu fraciono em 2 vezes por dia. Tomo 3 gramas depois de uma refeição. Eu tomei 2 doses de uma vez. Então. Aqui, né? A Bruna que mandou eu E tomar. você tomou de Ah, estômago vazio? Hã? Tomou de estômago Sim, de manhã. Nossa senhora. Você não tá entendendo, eu A comecei dona a Lid passar pede, mal. né, Aí eu cara? chamei meu namorado, amor, o que foi? Aí eu comecei a vomitar muito. Posso contar uma coisa que é antiética aqui? É. Mas é uma brincadeira. Então, uma vez eu tava com uns amigos. Eu até fiz uma piada disso no canal, mas eu fiz de verdade. Agora eu vou contar, primeira vez. Tava com uns amigos, a gente tava no churrasco. Aí, faz a caipirinha lá, Leandro. Falei, faço. Eu coloquei betalanina. Nossa senhora. É amigo da onça. Daqui a pouco os caras, mas tá dando uma coceira. Falei, mas a minha caipirinha é assim, cara, dá uma coceira, dá uma pinicação. Pô, mas eu tô assim, o que você coloca nela pra ficar assim? Eu falei, casca do limão. Então, se quiser zoar o teu amigo, coloca beta. Não vão fazer isso em casa, Não, pelo amor de Deus. Vai que alguém passa mal, Não culpa é minha. tomem dose dupla que nem eu fiz. É. Porque se todo mundo que toma fala bem mesmo. Não Tá, bebam então é álcool. creatina, betalanina. E aí a cafeína, né? Aí a gente pode explicar assim de uma maneira, para não entrar muito assim bioquímica, para não ficar muito carregado. A gente tem que lembrar que o que muda o nosso físico é o nosso treino. Ah, mas e a dieta? A dieta faz você treinar mais pesado, recuperar para poder treinar mais pesado ainda. Lógico que a dieta faz perder gordura, etc. Mas em termos de ganho de músculo, quanto mais pesado você conseguir treinar, mais você vai crescer. Então, por que o iniciante cresce? Porque o iniciante ele treina no limite dele e qualquer coisa que ele comer serve. O intermediário, ele precisa de um intermediário avançado, ele precisa de, por exemplo, mais carboidrato para levantar mais peso, senão ele estagna. Para levantar mais peso, o que eu digo não é necessariamente colocar mais peso no exercício, às vezes é fazer uma repetição a mais com o mesmo peso, é fazer com aquele mesmo peso a mesma repetição, só que um movimento mais lento. Ou seja, melhorar alguma das variáveis de treino para poder você realmente fazer o seu músculo sofrer mais. Porque esse é o princípio da progressão. O que acontece? A creatina, quando você está fazendo contração muscular, você tem o ATP, adenosina trifosfato. É uma molécula de adenosina com 3 fosfatos ligados nela. Aí você começa a fazer contração muscular, você perde uma cadeia de fosfato, ela vira difosfato. A creatina ajuda a ressintetizar trifosfato de novo, e às vezes você consegue, sei lá, meia repetição a mais. Só que meia repetição a mais, se você está falando que você faz 4 exercícios, 4 séries, então você faz 16 séries, você faz 10 repetições, poxa, você está falando de fazer 8 repetições a mais, de 160 a fazer 168. Isso o ano inteiro vira relevante para uma pessoa que está natural. Voltando. Então você tira aqui de fosfato, aí você vira trifosfato, consegue, só que você vai entrar em fadiga de qualquer jeito. Então você vai ficar trifosfato, difosfato, fosfato ou monofosfato, vira adenosina. Um outro mecanismo que pode ajudar também nessa ressíntese é a betalanina. Porque, na verdade, assim, é a carnosina. Só que se a gente ingerir carnosina, ela é destruída, não é aproveitada. Então a gente ingere betalanina para aumentar a carnosina. Aumentando essa carnosina, ela faz um efeito tamponante. Então quando você está fazendo contração muscular, você tem uma acidose muscular. Já assistiu o músculo queimar? Principalmente quando faz abdômen. Essa queimação não é queima de gordura, é ácido lático. Quando você joga ácido, você muda o pH. Quando você muda o pH, você desnatura uma proteína. E a enzima é uma proteína. Ou seja, se você desnaturar essa enzima, ela para de funcionar. E justamente essa enzima ajuda na ressíntese do fosfato. Então, se eu bloqueio um pouco o ácido lático, eu melhoro a reação enzimática e eu melhoro a ressíntese do ADP em ATP. E aí eu consigo um pouquinho mais de repetição também, assim como a creatina, mas por outra via. Então eu jogo essas duas. Perfeito. O que vai acontecer? Vamos voltar lá. Adenosina, trifosfato, difosfato, adenosina, fosfato, virou só adenosina. A adenosina, ela vai e se liga num receptor de adenosina. E esse receptor de adenosina gera fadiga. Se você ficar acordado, você está gerando adenosina acordado. Por isso que quando você dorme, você limpa o receptor de adenosina. Por isso que você acorda disposto. Então, se eu tivesse uma substância que ocupasse esse receptor de adenosina, eu teria uma eficiência maior do meu treinamento. E aí a gente entra no terceiro suplemento, Cafeína. que é a cafeína,
Que aí eu costumo falar assim, você fala cafeína, tomar um copo de café, o cara não dá muito valor. Aí você fala assim, tem um suplemento muito bom, um alcaloide simpático mimético, chamado 1,37-trimetilxantina. Aí fala, muito esse bom. aí eu vou querer. Isso. Esse aí é bom. Aí eu falo, tudo bem, bebe um copo de café. Pô, é isso. Porque realmente a cafeína, ela é um agonista desse receptor, desculpa, ela é um antagonista desse receptor de adenosina. Então ela se liga no receptor de adenosina, ocupa o receptor e a adenosina que vem não tem onde se ligar. E aí você ganha desempenho de treinamento. Então o melhor combo é creatina, beta-alanina e cafeína. Top. O grande lance que a gente só tem que cuidar é que, tudo bem, então a adenosina chegou lá, o receptor está ocupado, ela fica aqui boiando. O corpo olhando aquilo ali, não no primeiro dia, não no segundo, ele fala, opa, preciso criar um receptor novo, porque está sobrando adenosina. Cria-se um receptor de adenosina e essa adenosina agora se liga. Aí aquela quantidade de cafeína que você usava, Já não serve mais. perde eficiência. Porque antes você tinha 100 receptores e ocupava os 100 com adenosina. Aí você tem 100 receptores, ocupa 50 com cafeína, sobra 50 de adenosina, beleza. Só que agora você tem 150 receptores. Então você usa a cafeína para ocupar aqueles e continua igual. Aí o que você faz? Você tem que parar de tomar essa cafeína por um tempo, de repente um mês. O corpo vai ver que vai ter receptor de adenosina demais, vai falar assim, nossa, não precisa mais disso, vamos tirar. Só que nesse período, às vezes por alguns dias, uma semana, você pode sentir um grande crash, que a gente chama. Porque você tem muito receptor de adenosina e você ligava as cafeínas nele. Quando você tira, liga todas as adenosinas de uma vez. Então o cara fica uma porcaria. Por isso que é melhor ele cortar a cafeína num dia estratégico. Por exemplo, quando eu vou orientar aluno meu, até aluno fala assim, eu tô tomando 420mg de cafeína e não tô sentindo nada. Fala, saturou. Acabou, para. Não adianta aumentar a dose porque você vai passar mal. Sim. O pessoal em casa com certeza já passou por isso. Talvez você. Já tomou aquele cafezinho que não tira o sono e você fica com o coração acelerado? Já. Sim. Você fala, vou tomar um café pra tirar o sono. Aí você toma e fala, agora eu tô taquicárdico e Com o olho cansado. E não consegue dormir mais. Então, é quando saturou. Então, nesse caso, tira. E eu falo pro aluno assim, olha, eu te oriento a cortar isso aí tipo quinta-feira. Porque aí sexta ele vai sentir falta da cafeína, mas ele segura um pouco, trabalha, vai embora pra casa. Aí sexta-noite ele vai estar um lixo, sábado ele vai estar um lixo, domingo um lixo, aí ele vai ter dor de cabeça, ele vai ficar irritado, Um pouco. dependendo do grau de dependência dele. Segundo ele já vai estar bem. Só que tem essas fases da cafeína quando você corta, né? Se você estiver muito viciado, então você se sente um lixo, depois você fica com dor de cabeça, depois você fica ansioso ou irritado. Então você tem até umas coisas na literatura de pessoas que têm alucinação com cheiro, Sim. alucinação olfativa do café. A pessoa sente cheiro de café e não existe o cheiro da Sim. dependência. E aí depois ela fica depressiva um pouco. Real. Aí você fica depressiva, aí vai passando, daqui a pouco você tá bem. Aí você segura mais um pouco. Isso normalmente é para desaparecer entre alguns dias, 1, 2, 3 dias, até 2 semanas no máximo, se a pessoa estiver muito viciada. Ela pode usar algumas coisinhas, né? Um analgésico para dor de cabeça, que não tenha cafeína, tipo E Dorflex. você vai na dor mesmo, você tira de uma vez por Ou pode todas. desmamar. Porque fazer o escalonado às vezes também ajuda. Às Verdade. vezes o Duprá coloca a gente pra fazer uns detox de cafeína coloco. aqui, velho. É bom. Bicho Na verdade, eu faço, em geral, toda semana, pelo menos uns 2 dias off, porque legal. aí já vai modulando, mas de tempos em tempos, a cada 2, 3 meses, eu faço o offzão de 10 dias, aí E dou você essa experimenta tudo limpada. isso? Sim, eu dou essa limpada. Na verdade, eu com 5 dias off, 6 dias off, meus receptores já estão zerados. Aí Já fica bem. Já fico bem. Tá. Aí no 7º dia eu já É que posso... porque você já toma um cuidado constante, né? É, A e- pessoa que tá tomando os últimos anos na E vida, eu não né? faço Nossa, mais tem que ter essa muito dose autoconhecimento, plena. cara. Eu me lembro na época que eu Sim. tomava pré-treino e tal, tinha essa dose de 300, 400, me lembro, É. até vinha com, às vezes, né, pseudoefedrina, efedrina junto, mas hoje eu faço no máximo 100. Eu também, 150. eu treino com 100 miligramas. 100 pra mim miligramas já é tá meu no número. Eu meto um spot super ali. coffee pra E mim. não, e é legal falar, porque assim, às vezes a cafeína, o pessoal tem que entender que a cafeína é pra te deixar disposto. Não é pra te deixar ansioso, sem foco, porque você tem que conectar, você tem que fazer aquele peso que tá na ponta da barra, ele passar por todo o seu corpo e chegar na musculatura exata que você quer. E você só vai fazer isso focado. Se você tiver hiperagitado, você não consegue. Você dá um treino que sobra energia no final, mas o treino foi uma porcaria. Então você não pode superdosar a cafeína, não é interessante. É fantástico. E na tua casa, eu vou abrir as perguntas pra galera aqui, Boa. porque senão eu vou tomar muito teu tempo, eu já sei que Não, tua A rotina gente não Tá pode tranquilo. deixar ele ansioso, não, Mas pelo amor tudo- de Deus. Não, mas ó, tudo que eu vou fazer é com folga, então vocês podem demorar um tempo que não, Não tem fala atraso. isso que a gente Não, fica já- aqui mais 4 horas, mas Pode assim, ficar. na sua rotina,
Quais suplementos na sua rotina, a dona Leide perguntou para ela, mas na tua rotina, quais são os 3 melhores suplementos que não podem faltar na tua casa? Bom, é a creatina, a betalanina e a cafeína, Tá. para impulsionar o meu treino, né? Aí eu tomo algumas outras coisas, multivitamínico, ômega 3, sal palmeto, porque eu tenho sal palmeto e licopeno, que eu tenho incidência de câncer de próstata na família. Tá. Então o licopeno é um antioxidante que age lá, o sal palmeto ajuda um pouquinho a bloquear o DHT, então isso é bacana. Probióticos, 20 bilhões por dia. O que mais que eu tenho? Um que é muito importante é a condroitina, glucosamina e alguns como MSM, colágeno tipo 2, que eu uso o Cartflex da Oficial Pharma. Tá. E não é propaganda, apesar que eu sou patrocinado, mas é porque é realmente um produto de formulação muito boa, que o Gabriel Kaminski fez, que é um cara muito bom, vocês conhecem ele. E é legal falar isso porque assim, eu não tenho nenhum problema articular. Só que essas coisas que eu tomo para articulação são para prevenção. Legal. E aí o que acontece? O pessoal não dá valor. Porque tudo bem, não é barato. Até acabar com a articulação, né? Mas aí depois que acaba, fala, agora eu vou comprar. Não é remédio para recuperar, é para proteger. Boa. Então eu sou uma pessoa pesada, que jogo bola. Então assim, se eu deixar, minha articulação não aguenta. E eu não quero ter condromalácia patelar. Sim, Então eu tomo isso constantemente para proteção. gostei. Mas, São quantas cápsulas no dia? Botar tudo isso pra deve dar entre 15 e 20 por dia. Né? por dia. Mais ou menos, mais ou menos. Isso aqui também é igual. Mas às vezes assusta o pessoal. Dos stacks é dos stacks. Uma pergunta interessante que a Thaís mandou aqui. Colágeno como fonte de proteína para ganho de massa muscular. Bom, qual você usa? Se não usa, você prefere whey? Sim, whey. Proteína completa é sempre melhor. Né? Colágeno é a junção de poucos aminoácidos, então não é relevante. Assim. Você vai sempre no whey. Qual whey? Hidrolisado? Concentrado. Concentrado. É legal falar porque assim, o pessoal acha que tem concentrado, isolado e hidrolisado. Né? O isolado é para quem tem intolerância à lactose. E o hidrolisado é para quem tem uma necessidade especial, por exemplo, um bariátrico. O resto é concentrado. Aí sempre tem para perguntar, quer dizer que se eu for intolerante à lactose, eu me ferrei? Porque aí eu vou ter que comprar um whey que é mais caro para fazer a mesma coisa? Isso, você se ferrou. Não tem o que fazer. Você vai pagar mais caro no whey para ter exatamente a mesma coisa de quem toma um concentrado. Porque a diferença de carboidrato e gordura não é expressiva, não é relevante. E o whey para você não te inflama? Então, na verdade, assim, a questão não me inflama, mas o whey eu uso muito pouco, porque como eu sou ex-obeso, então eu prefiro comer. Tá, legal. Se eu tomar whey, eu fico com fome. Então eu tenho whey na minha casa, para os momentos de muita pressa, de repente eu faço um whey com aveia, ao invés de comer meu frango com arroz, mas eu prefiro comer. Tá. Eu uso bem pouco whey. HMB, né, hidroximetilbutirato. Né, quem não sabe, HMB é uma fração... Achei que era um carro. O HMB é uma fração do aminoácido. Custa quase o valor de um carro. Isso aí. Se você tomar o ano caro. inteiro, é quase o valor de um carro. É a fração do aminoácido, que chama leucina, que justamente vai ajudar a gente a sinalizar o corpo que estamos sob fartura. HMB, você curte, não curte, ou você prefere direto BCAA? Qual que é a tua opinião? Na prática, que a gente vê assim do HMB é muito irrelevante. Alguns estudos, os estudos que eu analisei, que eu mais gostei, assim, é irrelevante, sabe? Então não vai mudar nada. O BCAA também é um suplemento que funciona, mas que compensa você consumir uma proteína completa para complementar a cota diária. Aí você tem algumas teorias assim, de atletas de alta performance. Eu mando BCAA e HMB antes do meu treino e aplico insulina. Aí assim, são coisas que não dá pra gente mais... Você entende? Porque... mas aí toma o Primobolan. Não, esse cara que faz isso com certeza toma. Porra. Mas aí você entra numas coisas assim... Não existe um estudo que mostra o uso da insulina usando um fisiculturista e com HMB, com BCAA. Então fica uma coisa meio empírica, que eu já vi alguns treinadores defendendo e algumas pessoas que dizem que gostam. Tá. Em tese não existe nenhuma comprovação para isso. Mas... E tem uma pergunta aqui interessante. Muito gostoso disso aqui, viu? É mateazão. Matiazão. Como perder gordura abdominal no treino? Faz dieta, mas a barriga segue invicta. Tá. O grande lance é o seguinte. A gordura ela vai sair. Só que é tempo de dieta. E as pessoas desistem antes. Porque realmente é muito trabalhoso. Porque imagina assim, você tem uma pessoa ali com, 20% de gordura. Ela começa a cair. 18, 15, 10, 12, 8. Só que com 8, às vezes a pessoa tá de saco cheio, tá com o carboidrato muito baixo, e ela para a dieta. Só que era naqueles últimos 2 meses que ia sair. E quanto tempo a média que a galera demora para ficar um abdômen? Depende muito, isso vai muito de genética, mas tem gente que às vezes por exemplo,
8 meses de dieta e cardio. Só que o que acontece? A pessoa tá ali fazendo e chega um momento que ela tá tão magra, tipo, o rosto tá muito magro. Não sai. E não sai. Aí você olha e fala, se continuasse, até iria sair. Mas se o jogo é estético, será que tá compensando? Porque aí sai. Só que você fica com o rosto de uma pessoa que já morreu, não vale a pena. Caraca, velho. E pra aquela gordurinha que fica nas coxas? Idem, mesma coisa. É a mesma coisa, é cada difícil pessoa, pra caramba, né? cada pessoa vai ter um local de dificuldade. Né? Então, sei lá, flancos, adutores de coxa, muita mulher no tríceps. Então, assim, não tem o que fazer. Às vezes precisa de uma intervenção mecânica, né? Fazer uma lipo, uma criolipólise, eu indico enzimas, né? Eu indico para os alunos assim, porque Leandro, mas você é do treino, da dieta. Sim, mas se a pessoa vem comigo com uma dor estética, eu vou fazer de tudo para que ela chegue lá com dieta e treino. Mas aí chega num momento desse. Eu já atendi aluno assim, que tava tomando T3, T4, clenbuterol, testosterona, GH. Eu falei, cara, o que você faz? Faz uma lipo. Só um negocinho ali. O cara tá gastando tipo 5, 6 mil reais. Isso, fora isso. Eu ia falar da parte financeira, você tá gastando 5, 6 mil reais por mês de droga. Tá. Você tá acabando com a tua saúde, porque isso causa um envelhecimento celular ridiculamente alto. Pra chegar num resultado que quando você tirar tudo, você vai perder. Porque não dá pra sustentar. Porque se você chegou lá com muita droga, depois você não vai conseguir sustentar natural. Sim. Então marca uma lipo, puxa isso daí, e depois fica a vida normal. Quando o problema é falta a má distribuição, né? Quando a distribuição é desigual, né? Que aí precisa perder muito num lugar e no outro ainda sobra um pouco. Aí a pessoa nunca vai ficar satisfeita, porque quando ela perder, ela fica muito magra, fica com o braço muito fino. Ela fala, tá, vou ganhar um pouco de massa. Aí ela recupera a gordura lá, porque lá vai ser o primeiro lugar para recuperar. Aí beleza, aí recupera e vai ficar nessa briga eternamente se enchendo de droga. Vai lá com uma intervenção mecânica, arranca fora. Resolveu o assunto. Cara. Tem uma pergunta interessante que a gente já falou um pouco aqui, mas seria interessante você dar uma abordada. Aquelas pessoas que chegam no platô. Como sair do platô? Tem que entender de onde que vem esse platô. Então a gente vê aqui 3 grandes grupos, tá? Primeira via de sinalização, que é MPK e mTOR, que é o treinamento. Então, se você não treinar pesado o suficiente, você não vai conseguir desenvolver. E aí eu sempre faço um exemplo, né? Eu vou fazer com você que fica melhor, tá? Então imagina que você está lá dentro de uma sala com homens gemendo, certo? Confortável? Se quiser eu posso usar o Candy, tá? Ele não tem voz mesmo. Mano, usa o Candy pra tudo, velho. Então eu vou voltar. Imagina você, Candy, você está dentro de uma sala com homens gemendo, certo? Aí você deita numa cama, certo? Olhando para cima, e aí um objeto cilíndrico vem na direção da sua boca. O que você faz? Você agarra o objeto cilíndrico, certo? E ele vem na direção da sua boca e você empurra ele para cima. O que você está fazendo? Você está dentro de uma sala de musculação com homens treinando, por isso eles estão gemendo, e você está num supino. Não era nada disso que você estava pensando. Não fique empolgado. Né? Não fique empolgado. Fique empolgado. E aí você pega essa barra e ela vai te estrangular, certo? E você empurra ela para cima. E alguém empurra para baixo, que é a gravidade. E você briga com a gravidade. E aí você guarda essa barra. O seu corpo vai olhar e falar, bom, foi grande coisa. Agora, vamos assumir que você está fazendo esse mesmo movimento, só que você continua fazendo, e essa barra iria parar de estrangular, e aí um amigo seu vem com 2 dedinhos por trás e faz a sua barra subir. Ele, obviamente, te ajudou no supino. Sim, óbvio. Continuamos nesse exemplo. Volta. O seu corpo vai olhar aqui e vai falar assim, cara, isso é uma agressão, quase morreu. Porque se para aqui, morre enforcado. O que ele vai fazer? Ele vai responder ficando mais forte. Então esse é o primeiro ponto. Se está estagnado, será que você está treinando, fazendo o seu corpo achar que ele vai morrer da próxima vez que isso acontecer? E não é com um monte de peso. Quando eu falo, você não vai copiar o treino do fisiculturista. Você vai copiar o espírito do fisiculturista. Então o fisiculturista, ele parece ter uma arma apontada para a cabeça dele, certo? Sim. Isso você vai copiar. O cara quase morre realmente todo treino, né? Vomita. E eu falo isso literalmente para aluno meu. Eu falo assim, cara, você treina como se tivesse uma arma apontada para sua cabeça? Não, eu treino até a falha. Não. Eu não falei isso. Eu falei como se tivesse uma arma apontada para sua cabeça. Agora, e não é mais perigoso o cara se machucar? Não é, porque é o limite dele. Entendi. É mais técnica do que peso, Isso. né? Porque as pessoas tentam chegar nisso com peso, né? Então, não é isso. Tá. Não é copiar o treino. É copiar o espírito do treino. Sim, e é diferente. A determinação. Né? E eu mesmo faço esse exercício comigo. Às vezes eu tô ali fazendo e falo, não, mas se tivesse uma arma apontada pra minha cabeça, será que eu não faria mais uma? Muito Deixa eu bom. ver. E aí eu vou e faço. Eu falo, já ia ficar uma pra trás.
Tá. Pô, eu vou lembrar disso todo dia, velho, agora. Todo dia. Quando você estiver sentindo Você fraco, tem é umas isso. 3 armas, né, Dona? Porra, um canhão, velho, um abraço. Eu uso, dependendo do lugar dependendo do aluno, da intimidade do aluno, eu uso outros exemplos. Eu falo, imagina se você tem a sua mãe e seu pai sequestrados. Eu uso só coisa leve. Na consulta. A consulta, o cara sai numa vibe e fala, eu não volto mais aqui. Ó, Mas Pode falar, pode falar. Mas é verdade. Então você tem uma sinalização do treino. Então você tem que melhorar o seu treinamento. Você tem uma segunda via de sinalização, que é a da dieta. Para eu treinar desse jeito, eu tenho que ter uma boa alimentação para tanto levantar o meu treino, para chegar lá com disposição com carboidrato, e sair de lá e recuperar com proteína. Então, preciso ver essa segunda sinalização. E a terceira sinalização seria a hormonal. Porque se eu tiver uma testosterona, se eu tiver uma tireoide funcionando bem, tudo isso vai me ajudar a treinar mais pesado, a recuperar melhor. Uma sensibilidade à insulina, que vai carregar as coisas para dentro do músculo. Então eu preciso dessas 3 pontos alinhados. Um treinamento realmente intenso, sem ser exagerado, porque senão você só machuca a tua musculatura. Uma dieta equilibrada para recuperar e impulsionar o próximo treino. E eu tenho um sistema hormonal que funciona. Não precisa ser hormônio de fora, é o próprio. Porque tem gente que não usa nem o próprio hormônio e quer colocar mais. Tem cara que chega, posso tomar testosterona? Você não tá usando nem a sua. Sim. É, porque você não tá treinando, não tá fazendo dieta bem. Então para, você colocar mais hormônio é só colateral. Concordo. Tem uma pergunta aqui. Faço spinning na sequência musculação. É necessário comer entre o treino? Entre os treinos, É. o ideal, quando você tem 2 atividades físicas, é separá-las no dia, o máximo possível, para você se alimentar, fazer uma recuperação e render mais. Tá. Porém, se não der, você pode ir direto. Só que aí depende do objetivo. O que vier primeiro no dia, você vai ter um melhor rendimento. Então qual que é a tua prioridade? Minha prioridade é a hipertrofia. Então você vai fazer primeiro musculação e depois spinning. Não, minha prioridade, eu estou fazendo, como eu já atendi vários testes de aptidão física, eu preciso melhorar minha corrida. Então, aeróbico pré-treino e não pós-treino. Porque o aeróbico, ele é um treino. É que a gente acabou falando isso, né? Aeróbico pré ou pós-treino? Não, mas o aeróbico Sim. é treino. Ah, boa. Sim, A galera sim, usa sim, como sim. aquecimento, né? É como se fosse uma coisa... É. Assim, é outra... Você sempre usa o aeróbico pré-treino, é isso? Pós-treino, de novo, é só para conceitual, né? O aeróbico é o treino. Sim. Então eu preciso Faz analisar. parte do treino. Faz parte do treino. No primeiro bloco de treino, musculação, no segundo aeróbico. Para ficar fácil para o pessoal entender, sim, aeróbico pós-treino. Tá. Agora, se a pessoa quiser melhorar a VO2 máximo, pré-treino. Tá. Então vamos supor, o objetivo dela é hipertrofia também, mas é mais importante ela melhorar a corrida para passar no teste de aptidão física. Entendi. Perfeito. Pré-treino, porque a primeira coisa que você faz no dia é que você vai ter mais disposição. Legal. Se você tem mais disposição, cai naquela premissa. Você é mais forte a partir do momento que você treinar melhor. Então você vai ser mais rápido a partir do momento que você correr mais rápido Mas no sabe treino. isso que você está falando interessante? Eu percebo que quando eu faço aeróbico primeiro, as minhas articulações já ficam mais aquecidas. E aí na musculação eu consigo pegar mais pesado. É verdade, mas aí você pode usar o aeróbico como aquecimento, ou você pode fazer um aquecimento melhor, que é o aquecimento localizado. Tá. Porque para musculação o importante é que você tenha sangue no músculo e líquido sinovial na articulação. Sim. E para isso, o melhor aquecimento para musculação, o melhor de todos, é você usar o próprio exercício. Então vamos supor, eu vou chegar lá e vou fazer hoje puxada vertical como primeiro exercício. Eu vou aquecer na puxada vertical. Legal. Então o primeiro exercício é uma puxada vertical, ok? Bem leve. Eu vou aquecer, por exemplo, com... Então não pode ser muito leve. Isso é um ponto importante. Sim, precisa ter o tônus ali, né? Porque senão é o seguinte, uma pessoa que pega 200 quilos, ela vai aquecer só com a barra? Não vai aquecer Não nada. vai aquecer nada. Entendeu? Então ela tem que colocar, no mínimo, tá? Minha orientação para os meus alunos, 50%. Boa Então, boa matemática. Então assim, um supino que você pega 40 quilos, você faz 10 movimentos, você coloca 20 quilos e faz uns 15, 20 movimentos. Pô, interessante. Faz umas 3, 4 séries. Tá. Ah, mas professor, isso vai dar uma cansadinha, eu vou sentir meu músculo um pouco mais... Isso, você tem que sentir alguma coisa. Tá. Fala, pô, o músculo deu um pump, ficou um pouquinho mais duro. Aqueceu. É isso, agora você mete o peso Você e faz. fica me zoando. Vamos fazer um projetinho com você, velho. Ué, Duvido, claro. Leandro, te... Eu faço Vamos um projeto, fazer. Os vambora. caras ficam grandes, Leandro. Vamos fazer. Eu costumo falar assim, tem uns caras... Mas pior que ele é forte, velho. Ele é... O cara aguenta. Não, se mesmo, você fica velho. me zoando, você vai fazer. Fazer, Tem uns ganhar al- 4, 5 quilos aqui com o Leandro. Fácil. Tranquilamente. Fácil. Como é que é as receitinhas lá que você falou que você consegue? Puta, Os stacks, vamos ver. Não, tem umas pessoas que eu falo... Tem um cara lá no futebol lá. Ele, olhando, faz um projetinho comigo. Mas ele não quer fazer, só fala brincando. Faz um projetinho comigo. Fala, não, vamos fazer. Eu tiro a foto agora. Daqui 6 meses eu tiro outra. Que eu sei que você vai piorar. Aí eu inverto. Aí depois é antes. E a de hoje é o depois já. Que eu sei que você vai Ah, piorar. não, mas ele é determinado. Se ele pegar pra Assim, fazer, ele vai ficar maior que você. Mas eu tenho uns Olha, amigos... o- Mas eu tenho uns amigos muito vagabundos, viu, cara? Nossa. Ó, tem uma pergunta interessante aqui, cara. É possível ganhar massa treinando só em casa?
Dá, eu tenho vários alunos na consultoria que treinam em casa, só que o grande lance é o quê? É limitante. Então você não vai virar um fisiculturista, você às vezes não vai melhorar um ponto fraco, às vezes você não vai conseguir, você tem um problema, uma condromalácia patelar, você não vai conseguir fazer isso na sua casa. Então para uma pessoa treinar em casa, ela tem que ter objetivos modestos e estar bem motoramente. Tá, mas aí usa o que em casa? Usa saco de arroz? Saco de arroz. Eu gosto de falar para os alunos comprar anilhas e halteres. Porque é uma coisa que você guarda dentro do armário. Então você tem 2 halterezinhos, você tem um conjunto de anilhas, você monta e faz aquilo ali, não tem banco, não tem barra. Interessante. Para quem puder investir um pouquinho mais, às vezes não é nem financeiro, às vezes é em termos de espaço mesmo. Né? A gente mora em apartamento e tal, principalmente em São Paulo, barra e um banco. Tá. Com um banco que inclina e declina, ou seja, um banco reclinável, barra, halter e anilha, você treina o corpo inteiro maravilhosamente bem, com a mesma eficiência de 90% de uma academia. Olha, fantástico. Nossa. E você, antes da pandemia, você gastava R$1.000 e poucos para montar isso. Hoje deve estar um pouco mais, porque a gente perdeu muito o nosso poder de compra, né? Sim. Talvez você gaste, R$2.000, mas é uma coisa eterna que não dá manutenção. Você tem que pagar mensal ali na academia. E outra, não precisa ser 8 ou 80. Por exemplo, eu tenho um aluno que é muito na correria. Aí ele faz, por exemplo, dorsais e coxa na academia, 2 vezes na semana, e os outros 3, 4 dias ele treina em casa. Então já ajuda ele pra caramba. Um dia na semana, Leandro, eu consigo. De repente, assim, o cara programa um dia de perna, no sábado, ele tá tranquilo, vai lá na academia, treina, e o resto da semana ele treina em casa, tranquilo. Show. Leandro, uma polêmica. Eu faço abdominal todo dia, só que tem professor lá da academia que fala que não é legal e tem professor que fala que é legal. Qual é a tua opinião? Qual que é o objetivo? Eu quero ficar trincadinha, né? Então não é legal. Não é legal? Não, porque assim, o músculo ele precisa de um descanso, certo? Então, você não treina braço todo dia, perna todo dia, se treina tá errado. Então você precisa ter O que acontece? Isso que eu expliquei do treino, de ter agressão. Por exemplo, depois de um treino, você sai de lá mais forte ou mais fraco? Depende do treino. Não? Não depende. Na sequência do treino, você sai mais fraco, né? Sim, se você fez um supino com 100 quilos, depois do treino você não faz um supino com 100 quilos. Sim, Isso quer dizer o quê? Que o treino te agrediu, te enfraqueceu, te diminuiu, te entristeceu. Só que quando você vai recuperar, você recupera e tem uma força para fazer um supino com 100 kg e meio. Aí você volta lá e faz com 100 kg e meio, e no outro treino com 101, e assim sucessivamente você vai progredindo. Perfeito. Se você faz isso todo dia, esse tempo não existe. Então eu faço hoje, e aí amanhã eu volto, e ainda tô destruído do último treino. E aí você entra num processo que a gente chama de overtraining, e às vezes o overtraining não é um overtraining que... Porque assim, o overtraining ficou caracterizado, eu fico gripado direto, eu não consigo sair da cama, eu fico... Tudo bem, isso é um overtraining sistêmico. Mas é difícil acontecer. O que a gente mais vê é um overtraining localizado. Então, por exemplo, a pessoa não consegue desenvolver um músculo, mas ela se sente bem. Ela vai lá, treina pesado, mas ela não consegue desenvolver. Isso é um overtraining. Porque o princípio, a menos que a pessoa esteja no limite natural, o princípio é o da progressão no treinamento. O overtraining, academicamente, ele é caracterizado como você não conseguir reproduzir um treino igual ou superior ao último. Então quer dizer, se no último treino eu peguei 10 quilos na rosca direta e fiz 10 repetições, nesse treino eu fizer 9 repetições e meia, eu estou em overtraining, academicamente falando. Tá, então a ideia é um dia sim, um dia não? Então, tudo depende do resto de como você estimula seu corpo, mas no mínimo dia sim, dia não. Perfeito. Vou mudar tudo aqui. Tem uma pergunta aqui da Pamela interessante sobre gestrinona. Você tem visto os bons resultados e o que você é a favor ou não é a favor do implante? Só a favor, mas com cuidado, né? Não é qualquer um. Por exemplo, a gestrinona numa mulher que tá mais gordinha, que tem uma sensibilidade à insulina ruim, horrível, porque andrógeno vai piorar. Ela piora o físico dela, ela não consegue emagrecer, ela não consegue ganhar músculo, retém mais líquido, fica horrível. E a idade influencia também? Você fala da mulher. Em relação ao implante? Tem alguns estudos que mostram que quanto mais velho é o corpo, mais dificuldade ele tem para excretar os hormônios. Tá. Então, por exemplo, uma reposição hormonal num homem de 60 anos é diferente de num cara de 20. Ele vai usar menos dosagem, porque... Entendi. Certo, doutor? Certo, perfeito, perfeitíssimo. Então, assim, a mesma coisa na mulher. Então você usa doses mais modestas. Mas a gestrinona é muito bom, tá? E a gente vê resultados muito bons. Só que o grande lance tem que ser uma mulher do teu biotipo. Entendi. Do teu biotipo não, desculpa. Da sua forma física atual. Magra, condicionada
E aí teria que ver um exame para ter essa certeza, mas provavelmente sim, com uma boa sensibilidade à Projetinho insulina. Tá aí. saindo Ó, o projeto hoje! tá saindo da gaveta Semana aí. que vem tô aqui com a voz grossa. Tiveram 3 perguntas aqui iguais. Melhores suplementos para secar. Termogênico. Termocalor, gênico geração, geração de calor a partir de calorias. Apesar disso, esse não é o efeito do termogênico que mais importa. Porque o aumento de taxa metabólica basal é bem pequenininho. Por exemplo, a gente estima que 420 mg de cafeína, que é uma porrada gigantesca, vai aumentar 70, 80 calorias gastas. Você fala, isso não é muito relevante. Porque se a pessoa deixar de comer uma banana ou andar 15 minutos a mais, dá no mesmo. Agora, a redução do apetite disso é muito relevante. Porque aí a pessoa tem aderência na dieta. Tá. Aí a pessoa vai treinar cansada, aí você fala, pô, mas ela vai aumentar, vamos colocar uma dose mais modesta de cafeína, 50 calorias a mais, não é muita coisa. Só que essa pessoa, ela treina, sei lá, 30% melhor, porque ela está estimulada, carboidrato baixo deixa a gente fraco. Aí um treino que ela ia gastar 500 calorias, ela gasta 650. Aí ela faz a dieta, aí ela ganhou mais 50 dali, aí faz muita diferença um termogênico. Então o termogênico é o melhor. O resto, sabe, carnitina. É verdade que a carnitina ajuda em quem tem carência de carnitina. E quem bate proteína não tem carência de carnitina. Então não faria sentido. Ah, mas eu não bato proteína. Pois então bata, porque é importante no emagrecimento. Sim. Então a carnitina deixa de valer. O óleo de cártamo não é relevante. Então, assim, o que é mais relevante de todos é o termogênico e entre os termogênicos a cafeína. Tá, perfeito. E aí já, não quero mais perguntar da galera, vou perguntar uma pergunta minha, interessante. Se você pudesse comparar a importância do shape para o homem, a importância do shape para a mulher, você vê alguma diferença ou hoje, né, nos anos modernos, 2022, você acha que o shape do homem importa tanto ou mais ou igual ao shape de uma mulher? Eu separo em 3 grupos, tá? Grupo 1. O que você faz, Candy? Dança, canta. Gogo Boy. Não, você é gogo boy? Não. Então o Candy, que não é gogo boy, até onde a gente sabe, pra ele a importância do físico é uma. Porque ele tá aqui, eu tô vendo ele com um fone de ouvido, controlando algumas coisas ali, eletrônicos. Então assim, o shape pra ele não vai fazer diferença. Assim, profissionalmente falando. Sim. Né? Pra pegar as cocotas faz. Então, é pra isso. Agora, se você pega um cara igual eu, é diferente dele. Porque se o pessoal me vê gordo, gera incongruência. Sim. Porque o cara vem e fala um monte de coisa e não faz nele, Cê vai servir pra mim. não vira tanto. Se eu tiver um hipotiroidismo, uma depressão e engordar, eu continuo sabendo as mesmas coisas. Mas a credibilidade é menor. Sim. Então, pra mim, em termos, né, de escalação, né, de necessidade, o meu é mais do que o Candy. Sim, E pra um atleta de fisiculturismo é mais do que eu, porque o dele é o físico. sim. Então, quer dizer, onde você tá nessa escala? Porque se você é um profissional, ou se você mexe com a área fitness, é muito mais importante. Sim. Seja homem, seja mulher. E para as Se- pessoas normais, tipo o Candy que é para as cocotas? Então, É mais importante o Candy estar no shape para as cocotas ou as cocotas estarem no shape para o Candy? Ou é igual? deixa eu pensar. Cara, eu acho que para um approach é importante. É uma coisa que seduz. Por exemplo, eu vou dizer... É difícil dizer todas as pessoas do mundo, né? Eu vou dizer de mim. Se eu vejo uma mulher que me identifico com ela nas minhas expectativas físicas, é uma boa porta de entrada. Sim, Entende? Então isso vai me fazer eu querer conhecer ela melhor. sim. Aí eu conheço ela melhor, pô, então você tem mais chance. Por exemplo, vai pegar um cara que é forte, ele tá aqui no Instagram, o pessoal tá lá no Instagram, fala, eita, um cara forte, volta. Eu tive a chance de ser ouvido. Se eu sou um gordo falando de alguma coisa fitness, o cara fala, esse cara sabe nada, tchau. Às vezes eu vou falar, às vezes o discurso é o mesmo. Sim. Então Claro. assim, e outra, identificação. Por exemplo, eu gosto de mulher que treina. Quer dizer, eu gosto só de uma mulher que treina. Aí, ó, Ó, cuidado, hein, Eu ó. gosto mais. Chega. Aqui a gente não edita nada, Qual hein? que é o nome dela? Só que a gente vai me ferrar agora. Ana Lu. Ana Lu, é você, Ana Lu. Até altera o nome, né? Foi um corte de mal. Eu vou dar aluna aqui e falar, é Mário, você fala. Ele ficou até vermelho, tadinho. A Lu Não, é brava, Não é a hein? Lu. brava. É Não, sensacional. eu gosto de uma mulher só, pelo amor de Deus. Mas quando eu não gostava, né? Por exemplo, uma mulher que treina, pra mim, era mais interessante não pelo aspecto físico só. Porque eu já sabia que tinha uma identificação. Sim. Porque eu gosto de treinar. Lifestyle, enfim. É, né? Olhar e falar, tem o mesmo lifestyle que o meu vai casar bem.
Então assim, é importante. Tá. Falar que não é importante, é importante. Quantos amigos você já não teve, conversa, você escuta assim, pô, eu não separo da mulher porque eu acho ela isso, aquilo na cama. Então assim, você vê que é uma conexão a mais, é um vínculo a mais, é um valor a mais, é um atributo a mais. Então é importante. Como também assim, pô, minha mulher não se cuida, tá difícil em casa. Eu olho, ela era mó gata, agora tá mó feia. Então é importante a beleza. Sim. O pessoal fala, mas beleza é futilidade. Não, só beleza é futilidade. E é diferente isso. Concordo. O cara que só se preocupa com o corpo, ele é fútil. Agora, o cara que se preocupa com o corpo, não é futilidade isso, porque é importante. Já percebeu isso? Já viajou para fora do Brasil? Sim. Qual foi a única pessoa que estava lá quando você foi para lá? Você. Sim. Qual que é no espelho, quem que mais aparece? Você. Sim. Todo espelho que eu olho, eu tô lá. Como é que eu vou olhar e não vou gostar do que eu vejo? Então é muito importante a beleza. Só que, para quem fica, de repente, numa área descontextualizada com a área fitness, às vezes uma importância menor. Então assim, não vai tomar esteroide, entendeu? Deixa quieto. É muita dor de cabeça, vai te atrapalhar às vezes. Você vai ficar irritado, aí vai te atrapalhar com o seu serviço. Aí você não tá bem com a sua mulher, você briga com ela, entendeu? Ah, eu sou da área. Pô, de repente você usar um esteroide faz sentido. Porque se você se destacar um pouco mais, talvez isso profissionalmente vai te ajudar. Tá. Não pode ser só isso, porque senão você vira um profissional baseado em uma vertente só. Né? No apelo visual, apelo visual, apelo visual. O produto não é bom, mas o apelo visual é bom. A embalagem é boa e o conteúdo tem que ser bom. E para quem é atleta de fisiculturismo, o cara vive só da imagem do corpo, basicamente falando. Tá. Então é muito importante, seja homem, seja mulher. As consequências que tu dá na pessoa, né? Porque quando a pessoa tá com autoestima boa, tudo A vida flui. a vida flui, né? É. No trabalho, nos relacionamentos, em tudo. É. E para finalizar, Leandro, se você pudesse, né, compilar, né, essa sua experiência de ter acompanhado, tratado, melhorado, modificado a vida de tanta gente nesse aspecto físico, que traz aí inúmeras mudanças, né? Provavelmente casamentos, que a dona Lide falou, né? Autoestima. O que você poderia dar como conselho para as pessoas que nos ouviram até aqui, baseado em todo esse seu histórico, tudo que você aprendeu das pessoas, da motivação, o que faz as pessoas desistirem no meio do caminho? Qual o conselho que você poderia dar para que essas pessoas que nos ouviram até aqui serem melhores amanhã do que elas são hoje? Eu acho que o principal assim é clicar no gostei, se inscrever aqui no canal. Coisa de youtuber, desculpa, deixa o espírito aqui do youtuber, desculpa. Mas clica no gostei, se inscreve no Tá canal, com deixa um dúvida? comentário. Como que é o meme? Tá com dúvida? Leandro mais Leandro tema? tem mais tema. Sensacional. Esse Leandro tem mais tema foi porque assim, eu fazia muito vídeo e eu postava um vídeo e o cara falava, faz um vídeo disso. Aí eu ia lá, já tem. Faz todo dia. Eu falei, não, preciso educar o público a pesquisar. Porque não tem essa educação. O YouTube Legal. é novo, é tudo novo. Eu falei, não, então assim, ó, tiver qualquer dúvida, Leandro Twin mais tema. Aí os caras colocam tudo. Leandro Twin mais como pagar, quitar a dívida do carro. Sensacional, cara. Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem um delta de uma equação que a gente precisa de fé. Qual que é esse delta? Então assim, a gente tem que entender que é descolado, isso que é muito difícil, é descolado o resultado do esforço. Tá. Então não é sobreposto, esforço aqui, resultado em cima, não. O esforço está aqui, o resultado está aqui. Tá. E esse delta, você tem que ter fé para percorrer ele. Porque primeiro, vamos pegar uma pessoa que está lá, gorda, sedentária, com problema de colesterol, com pressão alta. Quando ela começar a treinar, como é que ela fica? Gorda, sedentária, com depressão, colesterol alto e dolorido. Tá. E não comendo o que comia até semana passada. Ela não ganhou nada e ela mudou a vida dela radicalmente. Só que se ela continuar fazendo isso, ela vai ter prazer na comida que ela tem hoje. Ela vai ter. Ela vai sentir prazer na fruta igual ela sente no chocolate. Ela não vai estar mais dolorida, não vai estar mais com dislipidemia, não vai estar mais com pressão alta, vai estar com o corpo que ela quer. Só que até lá, esse delta, esse espaço, ela precisa ter fé. E não é fé em Deus, ainda que possa ser, se for a tua crença. Mas para quem é ateu, por exemplo, eu sou ateu. Então se precisasse de fé em Deus eu não faria. Porque eu não tenho. E não é que eu não queira ter, eu não consigo ter. É diferente. Eu até falo pro pessoal, eu sou um ateu frustrado. Eu adoraria acreditar em Deus. Adoraria, mas não consigo. Fé é você acreditar no que você não pode ver. Você ter certeza naquilo que você não vê. Sim. Então se aquela pessoa olhar e falar assim, eu tenho certeza que isso que eu estou fazendo vai me dar aquele resultado, eu vou fazer. E quando ela chegar ali, aí ela vai ter motivação. Porque motivação vem de motivo. Então se você perguntar pra mim se é difícil treinar, não é.
Porque eu mudei minha vida. Eu fui zoado por uma sala inteira, aí vamos voltar lá no começo. Eu tinha meus exames ruins, e hoje não. Então eu tenho motivo para treinar. Eu olho e falo, eu sei que vale a pena, já deu certo. Sim. E para quem não tem? Fé. Tem que ter fé. Então a pessoa tem que acreditar. Como é que você pode acreditar? Pode ser em Deus. Pode ser sim. Falar, não, Deus não vai deixar eu trilhar um caminho mau. Então eu vou fazer. Mas pode ser fé num profissional. Procuro você vai me falar o que tem que fazer, e como eu confio em você, eu falo, beleza, é isso. É um tipo de fé. Eu preciso buscar uma certeza. Se eu tiver essa certeza, eu vou fazer sem estar vendo. E aí de tanto fazer, eu vejo. É isso. Fantástico, senhoras e senhores, com vocês, Leandro Twin, mais uma vez, obrigado pela presença aqui, obrigado pelos conselhos. Amamos. Dona Leide, algum recado final? Sei lá, acho que vamos fazer esse projetinho do Leandro, Fazer um velho. projetinho 5 Vocês têm quilos fé a em mais mim? no DOC. Eu tenho fé. Eu Então boto tá bom. fé. Eu boto fé. Depois desse papo tô botando mais fé ainda, né? Mestre Kendi, aperta o off pra nós.